março do ano passado, devido à invasão ao território da Ucrânia. No horário de Brasília, 8h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, CRB. Boa noite, 8h37 desta segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Hoje tem Guarani em campo. Ganha hoje, Bugrão. Jogo fundamental para o Guarani tentar algo diferente nesta Série B e quem sabe buscar uma reabilitação improvável na competição. O Guarani recebe o CRB às 9h da noite no Brinco de Ouro da Princesa. Duelo da zona de rebaixamento. O Bugre, há bastante tempo na lanterna do campeonato, encara o time alagoano, que ocupa a 17ª posição. A CBN conta a história para você. Obrigado a você que nos escuta no 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube, nos acompanha no YouTube, nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações do futebol e do esporte pelo mundo. Com Marcelo Abreu na mesa de som aqui nos estúdios da CBN no Jardim São Gabriel. E Naldo Araújo, direto do Brinco de Ouro, trazendo esse sonzão pra você. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani, CRB. Pedindo sua participação aqui pelo 19991869070. Mande mensagem pelo WhatsApp. Ou se preferir, mande mensagem também no chat do YouTube. No youtube.com/CBN Campinas. E vamos direto ao Brinco de Ouro com as primeiras informações. Hoje tem Bugrão, jogo fundamental para o Guarani. Como está o Guarani para essa partida? Muito boa noite, Adriana Almeida. Boa noite, Fábio Chaib. Forte abraço para você e também para os ouvintes da CBN. Olha, Brinco de Ouro muito vazio nesta fria noite de segunda-feira. Jogadores do Guarani terminam agora o processo de aquecimento, todo mundo descendo para o vestiário. Daqui a pouquinho voltam em definitivo o Bugre, que tem novidades. Alaal é obrigado a mexer na equipe e isso porque os dois jogadores que levaram o terceiro cartão amarelo, Emerson e Luan Dias, cumprem suspensão. Em seus lugares jogam Jefferson e Estevão. Mas a grande novidade do Bugre, na minha opinião, está no banco de reservas. Bruno Mendes, desde 8 de fevereiro, não entra em campo. Hoje volta a ser relacionado com a camisa do Bugre, Fábio.
Boa notícia pro torcedor bugrino, a volta de um ídolo, né? Bruno Mendes no banco de reservas. Vamos ver se ele pode ser útil durante a partida para o Bugrão. Mas e o adversário do Guarani? Não tá numa situação também muito boa não, né? Está na zona de rebaixamento e tenta escapar da zona da degola. Como vem o CRB, Dri? Fábio, o CRB hoje vem com uma sede de vitória imensa, porque se vencer, sai da zona de rebaixamento. O time está na 17ª colocação. E hoje vai tentar a 3ª vitória consecutiva aí. E vem num momento muito bom. Mas, por outro lado, o técnico Hélio dos Anjos não vai poder contar com a zaga titular do CRB. O Segovia e o Simon foram vetados pelo departamento médico. Além disso, o volante João Paulo e o atacante Facundo Labandeira estão suspensos. Seus substitutos, Marco Antônio e a surpresa, Rafael Bilu. CRB! Esse é o adversário do Bugre nesta jornada de hoje. Guarani e CRB duelam às 9 horas da noite pela 31ª rodada da Série B. Depois dessa rodada, esse jogo fecha a 31ª rodada. Depois desse jogo, mais 7 jogos para terminar e encerrar a Série B neste ano de 2024. 8 horas 41 minutos, eu aciono o Carlão de Freitas, comentarista da partida. Muito boa noite, Carlão. Eu vejo a torcida bugrina aflita, apreensiva. Será que ainda dá para sair dessa situação? Hoje é jogo fundamental, né, Carlão? É verdade, Fábio Chaib. Boa noite a você, boa noite ao ouvinte da CBN, em especial ao torcedor do Guarani. A matemática permite, Fabião, a gente já viu cada coisa maluca, cada coisa inexplicável nesse mundão de meu Deus, né, envolvendo o futebol. É claro que é pouco provável, ninguém é bobo aqui, ninguém vai ficar iludindo o torcedor do Guarani e o próprio torcedor do Guarani sabe disso. Porém, a partir do momento em que a matemática permite e que uma vitória dá uma confiança para um clássico super importante no próximo fim de semana, não custa acreditar. Não custa dar mais um voto de confiança. A gente já deu tantos votos de confiança para essa equipe, não fomos correspondidos, mas ainda está em tempo e a gente espera que o Guarani possa vencer hoje e dar uma guinada nesta Série B do Campeonato Brasileiro, apesar, mais uma vez, de ser muito complicado. E ele vai trazer as emoções da partida, contar a história dessa partida. Carlos Cabela na narração. Muito boa noite, Cabela. Hoje a vitória seria fundamental para o Bugre para tentar uma reabilitação, né? Tentar sair dessa zona incômoda, a lanterna do campeonato, onde o Guarani está há 23 rodadas. Muito boa noite, Carlos Cabela. Boa noite para você também, Fábio Chaib. Boa noite a todos que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas. Nessa noite gelada de segunda-feira, 21 graus, caindo. Tem um vento para cada um essa noite aqui e esse vento tá gelado pra caramba. Que ele não contamine a equipe do Guarani, que tem que estar bem quente em campo em busca dessa vitória fundamental, se é que os jogadores que entrarão em campo daqui a pouquinho estão dispostos a tirar o Guarani dessa situação. Porque com 23 rodadas na lanterna do campeonato, olha, o torcedor para vir numa segunda-feira, 9 horas da noite, gelado como está, tem que dar parabéns para cada um deles e o time tem que jogar para cada um deles o triplo, não o dobro, quando entrar em campo essa noite e conquistar uma vitória sobre o CRB, que não está muito diferente do Guarani também, não é? O CRB que fez uma campanha bacana lá na Copa do Nordeste e tudo mais, e todo mundo falava, o CRB está disputando a Copa do Nordeste, não tá legal. Acabou a Copa do Nordeste, faz tempo, o CRB continua lá embaixo. Então o Guarani tem por obrigação somar 3 pontos essa noite aqui no Brinco de Ouro. É isso que a gente confere daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da noite. Carlos Cabela narra, Carlão de Freitas comenta, Adriana Almeida estará nas reportagens da partida. Jogo válido pela 31ª rodada, que já teve uma partida encerrada nesta noite. Duelo também da parte de baixo da tabela, duelo da zona de rebaixamento. O Brusque, de volta ao seu estádio Augusto Bauer, lá em Brusque, venceu o Ituano por 1-0 e roubou o lugar do Ituano nesse momento da competição. O Brusque joga o Ituano para vice-lanterna, o Ituano tem 31 pontos ganhos, o Brusque dá um salto, é o 18º, vai para 33 pontos, apenas 1 ponto para sair da zona da degola. Essa é a situação. Vamos passar a situação de baixo da tabela. Começando pelo Paysandu, que é o 13º, tem 36, 14º, Botafogo de Ribeirão, 36, a Ponte Preta, 15ª, 35 pontos, Chapecoense, a 16ª, primeiro time fora da zona de rebaixamento, 34 pontos ganhos, na zona da degola, CRB, é o 17º, 33, o Brusque com a vitória foi para 33 também na 18ª, o Ituano é o vice-lanterna na 19ª colocação e o Guarani ocupa a lanterna da competição
apenas 25 pontos ganhos neste momento. 8 horas 45 minutos, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente conversa com o Carlão de Freitas sobre a expectativa para essa partida, que daqui a pouquinho, 9 horas da noite, Guarani e CRB. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e CRB. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas tem um convite especial para você e sua família. Participe do evento Cresça em Movimento, uma manhã dedicada a incentivar hábitos mais saudáveis na infância. Domingo, dia 20 de outubro, das 8 ao meio-dia, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral. O evento é gratuito, cheio de atividades ao ar livre e com muita diversão para todas as idades. Esperamos por você. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e CRB. Enquanto a bola não rola. 8 horas 47 minutos, falta pouco, daqui a pouquinho às 9 horas no Brinco de Ouro tem Guarani e CRB e é pro Brinco que a gente volta agora. Eu vou conversar com o Carlão de Freitas para falar sobre essa ausência, a principal ausência do Guarani. Luan Dias está fora, né? Um cara cerebral no meio-campo bugrino. O que esperar desse bugre sem o cara de armação ali? Vai pôr o Estevão, é verdade, mas ainda não tá na mesma prateleira do Luan Dias, né, Carlão? Concordo com você, Fábio. É difícil imaginar um Guarani criativo sem o Luan Dias. De tanta coisa ruim que aconteceu nesta Série B do Guarani, algo positivo a gente tem que salientar, principalmente após a chegada do técnico Alan Al. O crescimento do Luan Dias. Nós acompanhamos o Luan Dias, a carreira dele, desde o Água Santa, passando pela Ponte, Santos, Goiás, né, e sempre teve aquela coisa, jogador de Água Santa, né? Tanto que na chegada dele houve essa pergunta, por que quando ele não está com a camisa do Água Santa ele nunca conseguiu aparecer? Alguns brilharecos no Goiás, somente isso. No Santos caiu, na Ponte também não foi bem, no Goiás teve ali alguns lampejos, mas nada se comparando ao que ele fez no Água Santa. E no Guarani, nesse segundo turno, notadamente, ele assumiu a responsabilidade de um camisa 10. Agora, infelizmente, tomou o cartão na última partida em Ribeirão Preto, deu uma entrada lá dura no jogador do Botafogo, não se sabe se foi para forçar o cartão ou não, mas o Guarani não pode se dar ao luxo neste momento de ficar pensando em poupar jogador por causa de um clássico. Então vai fazer muita falta. Tem o Estevão, mas não está à altura, é um jogador que despontou no Internacional, despontou muito bem, mas depois não sei o que aconteceu no meio do caminho, se alguma lesão atrapalhou a carreira do Estevão, mas ele tenta se reencontrar aqui no Guarani, até agora sem sucesso. Quem sabe hoje, assumindo, né, a titularidade no lugar do Luan Dias, que está suspenso, ele possa aparecer e conduzir o Guarani a um resultado positivo. Você falou do terceiro cartão do Luan Dias e essa é uma preocupação para hoje. Eu até posso pedir a confirmação da Adriana Almeida aqui, mas eu tenho os pendurados para essa partida. A gente sabe que tem o derby na próxima rodada e o derby em Campinas é algo incontável, né? Não dá para imaginar alguém perdendo o derby porque tomou o terceiro cartão ou não. É algo que os jogadores querem jogar e o Guarani tem que se preocupar nessa noite. É bom até o torcedor bugrino pegar a caderneta aí, o caderninho, para anotar quem está pendurado nessa partida. O lateral direito Pacheco, o zagueiro Douglas Bacelar, os volantes Gabriel Bispo, Anderson Leite e Matheus Bueno, e o atacante João Vitor, além do Pierre também. O Pierre também tem 2 cartões amarelos. Eu tô certo, Dri? É isso mesmo, Fábio. E se a gente olhar, muitos titulares, né? O Gabriel Bispo, o próprio Anderson Leite,
o Matheus Bueno, o João Vitor no ataque também, o Pacheco na lateral direita. Então, assim, praticamente meio time titular do Guarani pendurado nesta noite. Mas não dá pra pensar que os jogadores não vão entrar à vera nessa noite, né, Carlão? Jogo que pode decidir a situação do Guarani no campeonato. Sim, não tem que pensar em outra coisa a não ser em vencer o CRB. O problema do Guarani está aqui. A partir das 11 da noite, 11h10, o problema do Guarani vai ser outro. Mas o problema do Guarani neste momento é o CRB, é tentar vencer a equipe regatiana para pegar uma moral aí dentro da Série B. Não adianta, não vai resolver tanto o problema do Guarani, mas trabalhar numa semana de derby após uma vitória sempre é mais interessante. Fábio. Pois não, André. E só uma informação, né? O brinco tá bem vazio, mas, né, obviamente há torcedores do Guarani e agora os reservas ainda em campo apenas. E a torcida já esbravejando com palavras de ordem. Um clima muito hostil essa noite por aqui. Mas não é por menos também. O torcedor bugrino, a gente entende, tá bravo, tá chateado com a situação nessa temporada, né? A temporada muito ruim do Guarani. O Guarani que tem apenas 8 vitórias na temporada, contando o Campeonato Paulista, também o Brasileiro da Série B, e amarga essa lanterna há muito tempo, há 23 rodadas. Mas a gente espera que hoje seja diferente, que o Guarani comece a tentar trilhar o caminho de uma reabilitação improvável, é verdade, mas que consiga essa vitória para buscar algo maior nessa Série B. E agora com a Adriana Almeida, então, a gente vai para as escalações, para a ficha técnica completa do jogo. Traz esse bugre para imensa torcida bugrina, Adri. Guarani. É o bugre do técnico Alan Al, em campo com 1, Pegorari. 28, Pacheco. 23, Douglas Bacelar. 13, Matheus Salustiano e 17, Jefferson. 33, Gabriel Bispo. 5, Anderson Leite. 18, Matheus Bueno. 11, Estevão. 19, João Vitor e 99, Caio Dantas. Repeteco Alviverde, 1, Pegorari. 28, Pacheco. 23, Bacelar. 13, Salustiano. 17, Jefferson. 33, Bispo. 5, Anderson Leite. 18, Matheus Bueno, 11, Estevão, 19, João Vitor e 99, Caio Dantas. No banco, 89, Vladimir. 2, Heitor. 3, Matheus Mancini. 12, Lucas Adel. 15, René Santos. 21, Lucas Araújo. 47, Pierre. 7, Marcelinho. 20, Reinaldo. 77, Marlon Maranhão. 9, Bruno Mendes e 39, Lohan. CRB. É o Clube Regatas Brasil do técnico Hélio dos Anjos, em campo com 12, Matheus Albino. 32, Hereda. 66, Rian. 26, Gustavo Henrique. 37, Wanderson. 98, Falcão. 35, Marco Antônio. 8, GG. 38, Léo Pereira. 10, Rafael Bilu. E 9 para Anselmo Ramon. Repeteco do CRB, 12, Matheus. 32, Hereda. 66, Rian. 26, Gustavo. 37, Wanderson. 98, Falcão. 35, Marco Antônio. 8, GG. 38, Léo Pereira. 10, Bilu. E 9, Anselmo Ramon. No banco, 1, Vitor Caetano. 2, Matheus Ribeiro. 17, Rômulo. 34, Darlisson. 5, Caliel. 3, Wallace. 14, Chay. 75, Cleiton. 20, Vinícius Barata. 7, Michael. E 13 para William Formiga. A arbitragem do jogo. O trio é fluminense, vem lá do Rio de Janeiro. Wagner do Nascimento Magalhães é o dono do apito. Seus assistentes, Wallace Miller Barros Santos e Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. O comentário do jogo.
Carlão, chegou a hora da verdade. Eu sei que a gente fala isso há muito tempo, que o Guarani tem que ganhar mais jogos. Parecia que tinha dado uma reformulada depois da chegada do Alan Al, mas voltou a decepcionar a torcida. Mas depois de hoje não tem pra onde correr mais. Vão restar apenas 7 rodadas. Uma vitória em casa é fundamental, né, Carlão? Sem dúvida, Fábio Chaib. A vitória é fundamental, necessária, tem que acontecer, né, para o Guarani ter aí uma semana de tranquilidade para pensar no derby contra a Ponte, mas resolver o problema dele aqui hoje. Enfrenta o CRB, que vem em ascensão, vem com 3 resultados positivos, né, 2 vitórias consecutivas e mais um empate. Sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, a equipe deu uma guinada e está uma vitória para sair do Z4, né? E conta com os jogadores importantes, jogadores renomados, né? O principal deles, o Anselmo Ramon, que já jogou aqui no Guarani e é a referência técnica da equipe. O Hélio até acenou com a possibilidade de colocar o Mike, isso não aconteceu. Ele coloca o Bilu fechando um pouco mais o meio-campo, deixando o Léo Pereira e o próprio Anselmo Ramon à frente. E o Léo, o cara do contragolpe. E o Guarani vai ter que se impor, né? Mesmo sem o Luan Dias, o Estevão vai ter que assumir esta responsabilidade. Caio Dantas não é surpresa, mas é a referência desse Guarani, né, nesta Série B. A gente fala do Luan Dias como uma referência técnica, mas o cara desta Série B com a camisa do Guarani é o Caio Dantas. Eu acho que graças a ele o Guarani ainda respira dentro da competição, mostrou isso lá em Ribeirão Preto quando foi autor dos gols do Bugre diante do Pantera. E hoje, mais do que nunca, ele vai ter que assumir esta responsa aí. Do lado esquerdo entra o Jefferson no lugar do Emerson, não vejo tantas diferenças não. Eu acho que o Jefferson até teria um pouco mais de condição de ser titular, mas o Alan não entende dessa maneira, mas em virtude de suspensão, o Jefferson ganha aí a titularidade, pode ser uma arma do lado esquerdo. O Guarani tem que se impor, Fabião, não resta outra alternativa, vai ter que se arriscar, vai ter que se abrir, né? Os espaços vão aparecer para o CRB contra-golpear, mas fazer o quê? O Guarani se meteu nessa situação, agora os jogadores têm que tentar tirar o Bugre, né, da lanterna do campeonato, e para tirar passa muito por uma vitória hoje sobre o CRB para começar a construir uma campanha de permanência. Pouco provável, é bem verdade, mas a matemática permite, então que tal o torcedor bugrino continuar acreditando? É isso que a gente espera, uma vitória bugrina hoje para tentar essa reação na Série B. Antes de passar o Cabela, eu vou abraçar os amigos, estão mandando mensagem aqui. O Aelson de Cosmópolis tá pedindo 2 gols para você narrar, viu, Cabela do Guarani? Um abraço também pro Valdir Félix de Cosmópolis. Tá mandando um abraço também pra gente, pessoal de Cosmópolis participando aqui com a gente. Mande sua mensagem também pelo 19991869070. Então, a partir de agora, você fica com Carlos Cabela, que vai trazer as emoções dessa primeira etapa de Guarani e CRB. É com você, Cabela! Muito bem, meu caro Fábio Chaib, um grande abraço a toda a nossa região ligada e acompanhando aqui o futebol da CBN Campinas, né? Você falou em Cosmópolis, Arthur Nogueira, Paulínia, Engenheiro Coelho, Limeira, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Hortolândia, Montemor, me ajuda aí, Carlão. Tem mais, Piracicaba, toda essa grande região. Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Verdade. Toda essa grande Estiva Gerbe. Estão sempre nos acompanhando aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas e sempre acompanhando esse sonsaço da CBN Campinas. Guarani tá de camisas verdes, calções brancos e meias verdes. A equipe do CRB de calções vermelhos, meias brancas e a camisa listrada em vermelho e branco na horizontal. Bonito uniforme do CRB para essa noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa para acompanhar. A Adriana falou a respeito da torcida do Guarani, que vem em pouco número, parece que deu um pequeno acréscimo no número de torcedores, né, Adri, nesse momento, não muito, mas um pouquinho pelo menos, né? E ainda que você não tenha o visual abaixo do tobogã, porque para mim nos últimos instantes, embaixo do tobogã foi o setor que mais encheu. Mas o tobogã hoje a gente lembra que continua fechado, né? Então, assim, não espero mais do que 3.000 pessoas, sendo muito otimista, viu, Cabela? Pois é, e tem o torcedor do CRB também, que vem ali talvez um número de 100, talvez 100 pessoas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu chutaria isso, sim. Por aí. E a galera que veio lá de Maceió, realmente, para acompanhar o jogo aqui. Tem torcedores aqui da região, com certeza. Mas também temos torcida que vem lá de Maceió para acompanhar o jogo aqui. Pois não, Fábio Chaib? Inclusive, o Edson
Caligari tá mandando mensagem aqui, ele é torcedor da Ponte Preta, falando que a Ponte Preta tem amizade com a torcida do CRB e muitos pontepretanos foram pro setor visitante hoje do Brinco de Ouro da Princesa. Você sabe como que é a rivalidade, né? Já prevendo aí pro próximo domingo, Ponte Preta e Guarani, mas os pontepretanos dando uma força pros alagoanos nessa noite. Pois é. A torcida vem aqui presente para empurrar o CRB para cima do Guarani. Torcedor do Guarani presente aqui para empurrar o Bugrão para cima do CRB. Enfim, as duas equipes batendo aquele último papo do gramado. O Guarani já vai se posicionando aqui no Brinco de Ouro. A equipe do CRB também. A bola vai rolar. No meu cebolão já 9 em ponto. Senhor Wagner do Nascimento Magalhães, o carioca que vai comandar a partida essa noite aqui no Brinco de Ouro, vai se ajeitando ali no meio do gramado, vai conversando com seus auxiliares, testando o comunicador se está tudo certinho, se está tudo em ordem, vai ali ajeitando todo mundo, saindo de bola com a equipe do CRB. Guarani defende o gol do placar dessa primeira etapa para você que nos acompanha no sonzão da CBN Campinas. Tá tudo pronto para o início da partida aqui no Brinco de Ouro. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e CRB. Futebol do CBN. Opa! Bola tá rolando, vem Guarani pro campo de ataque lá pela direita, vem buscando espaço por ali o Matheus Bueno. Ele já carrega a bola no campo de ataque, dá um tapa na bola. Pacheco recebe, domina, devolve no Bueno, pinta o cruzamento, vem bola pra grande área, chega por baixo o zagueirão do CRB pra fazer o corte. Dá um bicão na bola, joga pra fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. É lá pela direita que vai se ajeitando o próprio Pacheco pra fazer a cobrança com as mãos. É comecinho de jogo pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá lá o Pacheco, foi pra cobrança. O árbitro mandou esperar, mandou ele voltar um pouquinho, a bola escapou da mão dele, ganhou de presente esse outro arremesso aí, o Pacheco. Já recebe a bola novamente lá pertinho do lateral do campo, joga no campo de ataque, faz o lançamento, buscava o João Vitor por ali, a zaga do CRB fez o corte, o Guarani briga pela bola, fica com ela, sim, mantém no ataque o Estevão, gingou de um lado, de outro, tocou na bola, botou lá pela ponta direita o cruzamento! Ela fez a curva atrás do gol, mas a curva foi tão grande, Adriana. Sei que você está do outro lado agora, né, Adri? É isso? Não, tá aí mesmo, né, Adri? Tô aqui. Olha, Cabela, não sou advogada do Pacheco, longe de mim, mas tá ventando pra Dedéu. Ele até pediu desculpas mesmo, não gostou do cruzamento e o vento aí acho que deixou o lance ainda mais bizarro. Pois é, um minuto assim, um lance desse, vamos botar a culpa no vento, né, Carlão? Fica mais tranquilo, né? É melhor colocar no vento. Ih, olha. Vem CRB pra cima, bola rolada ali no campo de ataque, lançamento foi feito, vem Pacheco por baixo pra consertar. Bota a bola pra fora e arremesso manual pro CRB lá pela esquerda. Quem vai se ajeitando lá pra fazer o arremesso lá do outro lado é o Bilu. Tá por ali, pertinho da bola, vai deixando pra chegada ali do Wanderson. O arremesso é manual pro CRB no campo de ataque. 0-0, comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. Toma distância lá o Wanderson. Enxuga a bola pra fazer o arremesso que vem pra dentro da grande área, hein? Tomou uma distância gigante ali. Agora chegou na lateral do campo, veio caminhando ali, busca alguém para o arremesso, vem bola para a grande área, ele tenta jogar ali no meio da grande área, sobe a zaga do Guarani, faz o corte, briga pela bola, vem Anderson Leite, tenta fazer a batida, e o árbitro já para o jogo, teve choque cabeça com cabeça, ali pertinho à frente da grande área. Me parece que um deles é o Anderson Leite, e do CRB não deu para precisar quem é, viu, Adriana? É, porque essa camisa do CRB é terrível, viu, Cabela? Eu aqui de longe também não consegui identificar. Mas me parece sim do Guarani o Anderson Leite. É o Léo não, Pereira. Não é o Anderson Leite, não, é o Estevão. O Anderson Leite tá de pezinho aqui. Tá, e já se levantou ali o jogador do CRB, parece que é o Léo Pereira que se levantou ali. Já tá tudo bem com ele, o jogador do Guarani que levou a pior continua caído, né, Adri? É, o Estevão, departamento médico do Bugre em campo ali para ajudar o atacante do Guarani. É, tá uma noite gelada, a tarde tava quente pra caramba, a noite tá gelada e logo no comecinho do jogo, o corpo ainda, apesar do aquecimento, não tá no ritmo do jogo, ainda dá uma cabeçada logo de cara assim, né, Carlão? Ah, e esse ventinho, né, realmente, Cabelo, apesar de todo o aquecimento, todo o processo, né, antes de uma partida de futebol, mas quando começa o ritmo é diferente logo no início, né, o jogo nem começou direito já. Aliás, todo jogo nós temos uma dividida dessa, né? Todo jogo, nossa. Logo a FIFA vai botar a regra, jogar de capacete. É, não duvido não. Igual lá no futebol americano, vai jogar de capacete, protetor no ombro.
Não vai demorar muito, não. Sai jogando a equipe do Guarani, sistema defensivo, trabalha pelo lado esquerdo, vem o Salustiano, bota a bola no campo de ataque, lançamento foi feito, chega o Anderson Leite para fazer a pressão ali para cima do Wanderson. Ele chega, domina, já toca a bola lá com o goleiro para começar de novo o Matheus Albino. 0-0 placar do jogo, comecinho de partida, 3:50 neste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Sai trabalhando a equipe do CRB com Gustavo Henrique, despacha para o campo de ataque, teve desvio no meio do caminho, mas a bola vai sobrando lá com o Pegorari, fica com ela, bota a ordem na casa bugrina, vai fazendo domínio ali com tranquilidade para ser jogando. Adianta a marcação a equipe do CRB, porque sabe que o Guarani gosta de sair tocando a bola ali ao redor da grande área. 4 minutos passados desse primeiro tempo. Pacheco recebe lá pela esquerda, tem marcação para cima dele. O Pacheco faz a finta, adianta mais a bola, tem a pressão para cima, tenta sair jogando a equipe do Bugre. Tem jogador caído que tomou uma pancada ali. O árbitro para e anota uma falta. É falta, falta foi em cima do Bispo, já cobrada pela equipe do Bugre. 0-0, Guarani teimoso, vai de novo, vai com Douglas Bacelar, trabalha ali a saída com o Bispo, joga com o Pacheco lá pela direita, ainda no campo defensivo, tenta esticar no campo de ataque no meio do caminho, chega por baixo para rasgar, dá o bico na bola o Wanderson, joga lá no campo de ataque, responde a equipe do Guarani, de cabeça a zaga faz o corte, a bola volta lá pela direita com o Estevão, ele faz o domínio, coloca no gramado, corre na contramão para escapar ali da marcação que tinha para cima dele, tenta a inversão do jogado, Vento segura mais uma vez, vem no peito, aqui pela direita do Rafael Bilu, tenta o domínio, a bola cai no gramado, fica mais uma vez com a equipe do Guarani. Matheus Bueno tenta a finta, recebe falta, é mais uma que favorece a equipe do Guarani. Terceira falta seguida já para a equipe, para o Guarani, em 5 minutos, hein, Adriana? Faltosa a equipe do CRB, hein? Tá marcando em cima, mas tá com mais posse de bola nesse comecinho de jogo. O Guarani não consegue encontrar um espaço para sair, né, Carlão? Tudo bem, é começo ainda, 5 minutos, a gente espera que mude, mas até aqui o CRB faz uma marcação que espreme o Guarani e não consegue sair. E o Hélio deve ter percebido que o Guarani tem muitas dificuldades justamente nessa saída de bola, por isso ele faz essa marcação alta, tenta incomodar a defesa do Guarani e está conseguindo, né? Porque até agora o Guarani não conseguiu fazer uma transição sequer. Falta cobrada ali do sistema defensivo da equipe do CRB, bola recuada lá com o Matheus Albino. 5 minutos e 50 neste primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo. Trabalha lá pelo lado esquerdo o Gustavo Henrique, toca com o Rian aqui pela direita. Fez o passe curtinho com o Hereda, vem buscar o jogo, faz o break. Anderson Leite chega na cobertura, ele volta mais uma vez ali com o Rian. Gustavo Henrique recebe lá pela esquerda, faz o domínio, vem carregando a bola, buscando o campo de ataque. Ele breca de um lado, olha do outro. Já bota no campo de ataque, tenta o lançamento, a zaga do Bugre faz o corte, no bate e rebate, a bola vem ali pelo meio, quem tentava o passe era o Selmo Ramon, dá de graça para a equipe do Guarani, chega por baixo para fazer o corte, ali pelo meio quem chegava era o Falcão, joga a bola para fora, tem jogador do Guarani que caiu mais uma vez, desabou no gramado, Adriana. É o Matheus Bueno, me parece ser o Matheus Bueno ali com dores, conversando com o árbitro, mas acho que vai dar para ele continuar assim. Vai se levantando ali o camisa 18 da equipe do Guarani. O arremesso é lá pela direita com o Pacheco. 6:40 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Faz o arremesso, o Manuel joga no campo de ataque. Caio Dantas vem buscar lá pela direita. Ele faz domínio, pressão para cima dele, marcação com 2 jogadores, tenta sair jogando a equipe do CRB. Toca do lado, trabalho é feito. Pacheco fica com ela, recua a bola com o Pegorari lá na grande área. E as vaias começam aqui no Brinco de Ouro. Sai jogando com o Bispo. Ali à frente da grande área, o Bispo já faz o domínio, abertura pelo lado esquerdo com o Jefferson. Domina a bola, tenta um tapa ali na frente, bola vai para fora. Quando ele fez o passe, a bola foi para fora, aperta, tá pesada. Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do CRB. Passamos de 7. Hereda, um arremesso manual ali com o Bilu. Faz o domínio Bilu, proteção do Anderson Leite para cima dele, joga a bola ali pelo círculo central do gramado, sai trabalhando com o Wanderson. Já dá um tapa na bola, faz a ligação lá pela ponta canhota. Vem o CRB para cima da equipe do Bugre, vai trabalhando mais uma vez, vem na diagonal, bola recuada. Começa tudo de novo ali com o Gustavo Henrique, Bilu vem buscar o jogo, toca na bola ali pelo meio, o GG recua para começar de novo, vem pelo lado esquerdo com o Rian. A toda encolhida a equipe do Guarani. Hereda recebe, vem CRB para o campo de ataque. Trabalha mais uma vez aqui pela direita. Bilu faz domínio, perna canhota, toca na bola. Selmo Ramon domina, frente da grande área, vai para a finta, tem marcação para cima dele para fazer a roubada. Sai jogando a equipe do Bugre. Tenta imprimir velocidade, esticada de bola pelo lado esquerdo com o Anderson Leite. Anderson Leite tentando puxar o contra-golpe. Esquisito o Anderson Leite puxar contra-golpe, né? Aí também não dá, né? Faz o domínio Anderson Leite, joga a bola ali pela intermediária. Bispo domina, devolve mais uma vez Matheus Bueno. Bola a bola com Jefferson. Matheus Bueno faz o domínio. É a vez do Guarani tentar espremer a equipe do CRB. Vem mais uma vez Jefferson ali pelo lado esquerdo. Prepara o cruzamento, joga a bola para a grande área lá na segunda trave. Passa por toda a grande área. Lá do outro lado quem corre é o Pacheco. Tentando chegar na bola.
Teve a marcação do jogador do CRB. Chegava pra cima de mim. Parece que era o GG que estava no lance ali. Tocou na bola. Arremesso manual pro Guarani já cobrado. Mantém o Guarani no campo de ataque. Lançamento feito na linha de fundo. João Vitor faz o domínio. Gingou de um lado de outro. Pintou o cruzamento. Vem bola pra área. Sobe a zaga. Fez o quarto. Ela volta com o Pacheco. De primeira. Devolve a bola pra dentro da grande área. Tá vivo ali pelo meio. Chega por baixo a zaga do CRB pra fazer o corte. Dá um bicão na bola. Joga pro campo de ataque. Carlão de Freitas. CRB apertou. O Guarani parece que falou: pera aí, aqui é minha casa. Vai retomando as ações, equilibrando pelo menos, mas boa observar, olha aí. Vem Guarani, girou, Caio Dantas ali pra cima do Rian. Os dois caíram, o árbitro falou que não foi nada, segue o jogo. Pra mim também não foi nada não, pra você aí, Dri. Pra mim também não, o Caio perdeu a passada ali, aí o jogador do CRB ganhou na velocidade. Vai lá, Carlão. Observação que ele monta o Guarani com 3 volantes, né? Só que o Anderson Leite mais aberto pela esquerda, o Matheus centrado e o Bispo ali do lado direito, né? E essa puxada de contragolpe com o Anderson Leite, né? Ela acontece porque justamente ele está do lado esquerdo, mas poderia ser um jogador de velocidade, né? Talvez se o Guarani estivesse no esquema com 3 atacantes, essa bola sairia com o jogador da posição e com mais eficiência. O Anderson Leite, nesta posição, ele tá quebrando um galho, né? Pois é. Mas não dá, esse quebra-galho não dá pra puxar contragolpe também, não dá, né? Ele não tem essa característica. Pode dar certo em alguma ocasião, mas não é a dele, né? Hereda, vem CRB pro campo de ataque, carregou a linha de fundo, pintou cruzamento, rasteiro pra trás, a sobra de bola, batida, cruzada, passa à frente do Pegorari. Vai pra fora, linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Guarani, mas entrou como quis a equipe do CRB, Adriano Almeida. Na boa chance do Rafael Bilu, a melhor do jogo até agora. Os jogadores do CRB tocaram dentro da grande área do Bugre. E o Rafael Bilu teve a chance num chute cruzado, rasteiro. Sorte continuar 0-0. Entrou como quis a equipe do CRB pela direita. Quase o CRB joga a bola para dentro do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo. 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. CRB também 0, Fábio Scheibe. Central da bola. Já encerrado pela 31ª rodada da Série B, o Brusque bateu o Ituano por 1-0 no Augusto Bauer, lá em Santa Catarina. Na quarta-feira tem mais Série B. Às 8 da noite tem Chapecoense e Santos na abertura da 32ª rodada. E pela 16ª rodada, um jogo atrasado, o Sport encara o Operário na Ilha do Retiro. Vem Guarani para o campo de ataque, Matheus Bueno tenta o giro, recebe falta, é falta nele. É falta do Hereda para cima do Matheus Bueno, é falta pelo lado esquerdo da Adriano Almeida. A falta agora do Rian, né? Deu um mata-leão, uma gravata praticamente ali no Matheus Bueno, que reclamou com o árbitro pedindo cartão, mas nada, apenas a marcação da falta. Matheus Bueno, ele mesmo ali na cobrança. Para fazer a cobrança é o Anderson Leite na ponta esquerda. Agora o Jefferson chega, Anderson Leite recebe pela meia. Não consegue o domínio. Tenta sair jogando a equipe do CRB. Já joga a bola ali pela meia. Anselmo Ramon ligou direto lá na ponta canhota. Lançamento forte demais. Bola para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre com 11 minutos e 50 deste primeiro tempo. Tá 0-0. Sai trabalhando com o Bacelar. Toca a bola com o Salustiano. De zagueiro para zagueiro do sistema defensivo do Guarani. Jefferson recebe pela esquerda. Na perna da canhota. Já bota no campo de ataque. Ali com Caio Dantas. Ele tenta a jogada ali para cima do Rian. Fica pedindo uma falta. O árbitro que não foi nada. Segue o jogo. O Hereda já recebe. CRB no ataque de novo. Vem pelo lado direito. Vem trabalhando. Bilu com ela. Domina. GG passou. Bilu fez o domínio. Faz a fita. Escapa da marcação do Anderson Leite, devolve com a Hereda pela direita, carrega, tá livre de marcação, ele vem buscando espaço, brecou, devolveu, Bilu, meia esquerda, ajeitou na perna da canhota, já encontra ali pelo meio, era o Falcão que tava por aí, que não consegue o domínio, sobra de bola com a equipe do Bugre, o Estevam, jogou atrás, errou o passo, Estevam, brigou pela bola, vai sair na cara do gol, preparou, bateu, pra fora do gol! Pegorari! Faz o desvio na chegada do Léo Pereira ali pela meia esquerda. A bola foi pra fora, Adriano Almeida. Num erro bizonho do Estevão, ele foi tentar tocar pra trás. No momento em que o Guarani inteiro saía pro ataque, ele recuou pro Gabriel Bispo, que não estava numa boa posição, perdeu a bola, armou um contra-ataque inteirinho no CRB. O Pegorari salvou o chute do Léo Pereira e tem escanteio o time alagoano. Vem bola pra grande área, autoriza o árbitro Bilu na cobrança, levantamento, segunda trave, Pegorari deu um tapa na bola, defende, espalma, Pegorari!
Ele saiu, deu um tapa na bola, deu de graça ali pelo meio da grande área. Faz a defesa salvadora no segundo lance e joga pra fora. É outro escanteio, dessa vez é lá pela esquerda, Adriana. Pegorari ainda tentando pegar confiança, né? Depois da falha também no último jogo que resultou na virada do Botafogo de Ribeirão. Agora ele pede atendimento, ele saiu socando a bola, mas no pé do jogador do CRB. E aí depois a defesa se redimiu, conseguiu colocar para escanteio. E agora o Pegorari pede atendimento, o departamento médico do Bugre novamente em campo. Não sei se é problema clínico mesmo ou é para esfriar esse momento terrível que o Guarani passa. 14 minutos, Carlão, e a gente vê um CRB que vem pra cima jogando no erro do Guarani. Aliás, o que o Guarani mais soube fazer durante toda a Série B é errar a saída de bola. E joga à vontade, né, Cabela? Joga à vontade. Pelo lado direito, o Bilu e o GG vão trabalhando, Anselmo Ramon por dentro, o Léo Pereira pelo lado esquerdo. E eles dando a famosa blitz no sistema defensivo do Guarani. E o Guarani mostrando aquela insegurança, a falta de confiança. Esse lance do Estevão foi característico, sintomático, emblemático, porque tinha o contragolpe à disposição, ele pega, ele recua e dá no pé do jogador do CRB e só não fez o gol no primeiro lance porque o Pegorari fez a defesa. Então é um Guarani que já demonstra uma instabilidade emocional. Continua o atendimento médico ao Pegorari lá no gramado. O Fábio Chay pedindo passagem, porque tem mensagem aí, né, Fabião? Tem mensagem sim, o Jair Oliveira Prado ficou bravo com você, viu que você esqueceu de Indaiatuba naquele giro de cidades que você fez da região metropolitana de Campinas, viu? Então um abraço para Indaiatuba, sempre nos ouvindo, a cidade de Indaiatuba. Quem também tá na escuta é o Marco Vinícius, lá em João Pessoa, na Paraíba, tá confiante na vitória do Bugre. E uma mensagem lá de Pio 12 no Maranhão. Um abraço também pro amigo que é flamenguista, mas gosta muito do Guarani, pelo Careca. É o Luiz Gonzaga mandando um abraço, tá na companhia aqui da gente, ouvindo nossa transmissão. Escanteio pro CRB lá pela esquerda, tem GG na cobrança de perto da canhota, vem bola pra dentro da grande área. Autoriza um árbitro, vai fazer o levantamento. O GG, o árbitro manda esperar porque continuou o Pegorari ali com o departamento médico em campo, ainda atendendo o Pegorari. O árbitro foi lá, olhou a bola, está na posição correta, tá tudo certo pra cobrança. Escanteio, segundo jogo pra equipe do CRB. GG, perna canhota, levantamento, tem o desvio. Último desvio foi do Pacheco, joga a bola para fora. Outro escanteio, mais uma vez lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez o GG, já pega a bola rapidinho lá para fazer a cobrança. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. Continua por ali a equipe do CRB. Vamos chegando a 16 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Tá ventando pra caramba aqui no Brinco de Ouro. GG na cobrança. Autoriza o árbitro. Vem bola pra dentro da grande área. Tá todo mundo ali no meio. O árbitro conversa com todo mundo ali. Tá tendo análise do VAR, hein? Tá tendo análise do VAR desse cruzamento do desvio feito ali do jogador do Guarani, que foi o Pacheco. Tudo certo, mandou cobrar escanteio. Vem bola pra área, pintou levantamento, bola jogou ali pelo meio, chega Estevão para fazer o quarto. Ela vai sobrando ali pela intermediária, que chega o Falcão, dá um bico na bola, devolve lá pro meio da grande área, bola aqui no gramado. Vai chegando aí o Pegorari, só faz a proteção, a bola vai para fora. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Um grande abraço para toda Indaiatuba, Salto, Itu, Sorocaba. Eu vou lembrando aqui, viu, gente? Vou lembrando. Você é de uma dessas cidades, manda mensagem para nós aí, ó. 991869070, também pelo YouTube, estamos ao vivo no chat do YouTube. Você também pode mandar o seu recado, fique à vontade em participar com a gente. E você que é de fora da região aqui, fique à vontade. O 19 é o TDD e o YouTube tá lá para você também mandar o seu recado. Passamos em 17 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Tem arremesso pro Guarani lá pelo lado esquerdo, que chega é Pacheco para fazer a cobrança. Ninguém se apresenta ali pertinho dele. Olha só quem vai buscar o jogo. Caio Dantas, lá no meio campo, toca da bola, faz o passe do lado, fez a enfiada pela esquerda, tem Jefferson brigando pela bola espirrada, vai sobrando com o Anderson Leite, a ponta canhota dessa noite aqui. Anderson Leite fica com a bola ali pro arremesso manual, acaba deixando ali pro Jefferson. O Anderson Leite é o ponta esquerda aqui hoje, aqui do Brinco de tá lá. Ponto, fazia tempo que eu não falava ponta esquerda do jogo, viu? Mas ele tá lá. Hoje se fala externos, né, Cabelo? Externos, isso. Olha, vem Guarani para a grande área, chega por baixo para fazer o corte. O Gustavo Henrique dá o bico na bola, joga para fora do campo. Externos canhoto, externos destros. É isso, Carlão? E eles jogam invertidos, né? O canhoto joga na direita. Quanta frescura. Futebol, vem bola para a grande área, tá lá o Caio Dantas, já faz o domínio, tenta a fita dentro da grande área, brigando pela bola. Chega mais uma vez, o toque é feito, a tabela. Estevam, linha de fundo, tentou cruzamento, teve desvio, bola para fora.
E tem jogador do CRB que foi nocauteado à sua frente aí, Adriana Almeida. Mas grita de dor, coitado, Gustavo Henrique. A bola bateu naquele lugar que nenhum homem gostaria que batesse. Ele tá aqui com as pernas abertas, braços abertos, mas daqui a pouco se recupera. Eu vou dar um detalhe desse lance, Cabela, porque é falta de confiança. Essa bola tava rolada açucarada pro Anderson Leite, era para ele chutar no gol. E ele foi fazer tabelinha na linha de fundo procurando o Caio Dantas, que é a referência do Guarani. Tá faltando confiança pro Bugre, que tem escanteio. Jefferson na bola. Pelo lado esquerdo, é o primeiro escanteio do jogo para a equipe do Bugre. Jefferson tá na cobrança, vai todo mundo lá pro meio da grande área. Autoriza o árbitro. Jefferson correu perto da canhota pro levantamento que vem para dentro da grande área. Lá no segundo pau, passa por todo mundo. Caio Dantas já faz o domínio, toca do lado, tem a devolução, cruzamento feito da grande área. Passa por todo mundo, não passa ali pelo Anderson, pelo Anselmo Ramon. Faz o lançamento lá no campo de ataque, ela vai sobrando com o Pegorari. Que fica com ela e bota a ordem na casa. Torcedor quer pressa. Mas também não adianta, né, Carlão? O Pegorari dá um bicão na bola pra frente ali pela pressa do torcedor. Não tem ninguém lá na frente pro recebimento. Não, tem que ter inteligência, tem que ter organização. A gente sabe que o torcedor tá bravo, o torcedor é apaixonado, ele quer jogo, né? Não tem outra maneira. Mas tem que ter inteligência, estratégia. Não adianta dar um bico lá na frente e a bola voltar. 19 minutos e 50 deste primeiro tempo. Falta pro Guarani lá pela direita. O Pacheco tá na cobrança. Ele busca alguém para o passe é feito curtinho ali do lado com o Estevão. Volta no Pacheco, tenta o lançamento. O corte foi feito no meio do caminho, uma sola sobrou ali para o Pacheco. Arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. 20 minutos, o toque CBN está marcando. 20 minutos. Arremesso manual lá pela direita, vem bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito. João Vitor foi buscar o jogo. Estevão fica com ela, devolve atrás com o Pacheco. Recua com o Pegorari mais uma vez. Dessa vez ele sai do gol, estava apertado ali, deu um bicão na bola. Joga para o campo de ataque, quem sobe de cabeça é o Gustavo Henrique para fazer o corte mais uma vez ali, brigando pela bola. No sobe e desce da bola mais uma vez, aí sobrando. Lá atrás com o goleiro, o Matheus Albino. O torcedor vai ficando cada vez mais impaciente. Aliás, já está impaciente há 31 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas dentro do jogo, dentro desse momento, vai aumentando a impaciência. Porque mais uma vez o torcedor quer a vitória do Guarani para tentar respirar ainda para sair dessa zona incômoda, que é o rebaixamento. Bola para fora, arremesso manual para o Guarani. O Guarani aperta a saída de bola do CRB. O CRB é quem erra dessa vez, o arremesso é para o Bugre. Já cobrado, Bispo tenta a devolução, joga direto para fora. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos passados, é o primeiro tempo de bola rolando pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É o jogo que fecha a 31ª rodada. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. CRB também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã é dia de Brasil em campo pela 10ª rodada das eliminatórias. A seleção brasileira encara a seleção peruana, 9h45 da noite, no Mané Garrincha, em Brasília. Dorival Júnior promove 3 mudanças na equipe. O lateral direito Wanderson, que começou no Rio Branco de Americano, o seu Rio Branco, Cabela, entra no lugar do Danilo, Bruno Guimarães no lugar de André e Gerson substitui Lucas Paquetá, que está suspenso. Futebol Globo CBN. 22 minutos deste primeiro tempo, tem falta aí pro Guarani. Leva perigo contra a meta do Matheus Albino. A falta cobrada curtinho, tenta jogar em saída da equipe do Guarani. Vem com o Matheus Bueno, faz o levantamento da segunda trave. Sobe a zaga, corta errada, vem bola ali pela intermediária. Chega por baixo para fazer o quarto bilu. Já bota lá pela esquerda, vem contra golpe da equipe do CRB. Tenta se ajeitar lá pela esquerda, faz o lançamento, vem pro campo de ataque. Lançamento muito forte. Vou contar uma história para você, viu, ô Carlão? A torcida do Guarani está impaciente. Mas é que a gente não ouve o torcedor do CRB que está lá atrás do gol. Que também não deve estar muito contente não, viu? O nível técnico da partida é muito abaixo, né? É um jogo de briga, é um jogo de imposição, mas aquele jogador com repertório de qualidade a gente não tem, né? Falta um Luan Dias aí, né, para colocar essa bola no chão, para organizar. Até agora o Estevão não conseguiu fazer isso. E realmente um jogo também de muito erro técnico, né, Cabela? Erros de passes, bola cruzada. O Guarani não teve uma chance. O goleiro Matheus Albino não fez uma defesa até aqui.
Tenta sair jogando a equipe do Guarani, vem pro campo, ataca o Estevão, recebe ali pela meia para fazer a jogada, a marcação vai para cima dele. Cai no gramado, Falcão pede falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, tenta a tabela ali pela meia. Chegava o Jefferson com o Estevão, marcação para cima dele, o Anderson Leite foi lá, bateu a carteira do GG, recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani. Ali é um pasto ali lateral do campo, lado esquerdo, a falta para o Bugrão. O Anderson Leite vai se levantando ali. Jefferson fica ali para a cobrança da falta, já faz a cobrança ali pela meia com o Estevão. O Estevão fez o passo lá atrás, começa de novo com o Pacheco. Devolve o Estevão ali pelo meio, faz a finta de corpo, bonito lance, escapou da marcação. Tenta o lançamento na linha de fundo. A zaga do CRB corta, volta mais uma vez ali na saída de bola com o Bilu. Ele vai programado, pede falta, leva vantagem a equipe do CRB. Bota a bola pela esquerda com o Léo Pereira. Domina, recua, atrás com o Wanderson. Para fazer o domínio na perna canhota e inverter a jogada mais uma vez do Gustavo Henrique. Domina no peito, coloca no gramado, rola a bola aqui pela direita com o Herida. 24 minutos deste primeiro tempo. E agora o tal do Bilu ali, deu uma biluzada ali, né? Joga a bola na contramão lá. O Guarani não aproveita dessa falha da equipe do CRB, ela sobra com o Matheus Albino. Cabela. Oi, diga, Adri. O jogo tá ruim e aí eu vou inserir alguns números dessa campanha terrível do Guarani, né? Vai lá. 4 jogos sem vencer já nesse último momento, sendo que foram 3 derrotas e 1 empate. O Guarani hoje tem 97% de chances de cair. Faltam 8 jogos. Para não cair, teria que vencer 6. Tem que vencer 6. A começar por hoje, passando pelo derby na próxima rodada e assim por diante. Ou seja, uma situação terrível, porque das 31 rodadas, o Guarani está na lanterna já há 29. Mas tem torcedor aqui gritando e apoiando, e eu sei que vai apoiar até o fim. E como você disse no começo do jogo, esses jogadores aí têm que suar por quem está aqui no estádio nessa fria noite de segunda-feira. É verdade, verdade mesmo. 25 minutos desse primeiro tempo, tá 0-0. Matheus Bueno toca na bola, vem com o Caio Dantas, domina no peito, coloca no gramado, rola a bola pela esquerda, ali com o Estevão. Já faz o passe da linha de fundo, lá pro ponta esquerda, que é o Anderson Leite. Dominou, devolveu atrás com o Jefferson, tenta a finta, escapou bonito o lance o Jefferson. Recua mais um pouquinho ali com o Matheus Bueno, faz a finta, toca do lado. Anderson Leite encontra o Jefferson na esquerda, pinta o cruzamento, sobe de cabeça o João Vitor e não acha nada. Ele fechou o olho, Adriana, não fechou não? Eu acho que fechou, viu, Cabela? Ele estava aqui na minha frente e ele estava sozinho, ele e a bola passando pela cabeça dele. Ele realmente, literalmente, errou a bola. Carlão, Caio Dantas faria. Faria, né? E é um jogador mais confiante, jogador que tem esse tipo de jogada como uma das qualidades, né? Faltou ao João Vitor atacar a bola, né? Não ter medo do abraço, ele ficou meio ali. Quando a gente fala, é repetitivo, mas no futebol hoje vale muito a confiança, né? Eu acho que se fosse um outro momento, até do próprio João Vitor, ele encararia, ele atacaria a bola e faria o gol. Responde o CRB, vem pra cima com a Herida pela direita. Encara a marcação do Jefferson, tentou lançamento pro meio da área. Chega por baixo o Pegorari para fazer a defesa e botar ordem na Casa Bugrina. Tenta sair jogando com rapidez ali, mas não tem ninguém desmarcado para ele fazer o passe. O torcedor reclama, mas a reclamação tem que ser com os jogadores que não dão opção para ele sair jogando ali no sistema defensivo. 26h40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Bola para fora, é Mano Mal que favorece a equipe do Bugre. É lá pela direita, o Pacheco faz a cobrança. Caio Dantas domina, faz a finta, escapa da marcação, toma a falta. Recebe a falta ali pela meia direita. Eu acho que é a terceira falta já que recebe o Caio Dantas, que vem buscar o jogo para tentar levar essa bola para perto da área, viu, Adriana? E certo não é, né, Cabela? Porque ele tem que estar aqui, perto da pequena área, para fazer o gol, não para municiar. Vai municiar quem? Mas o Guarani não tem, né, esse arco para o Caio Dantas ser a flecha. Então ele vai buscar, pelo menos sofre a falta. Quem sabe na bola parada? Jefferson e João Vitor na bola. Os dois ali para a cobrança da falta, 27 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? É falta para o Bugrão, é lá pela direita, vem bola para a grande área. Todo mundo em cima da linha da grande área. Tá preocupado, Matheus Albino, autoriza o árbitro, vem cruzamento na área, sobe a zaga do CRB para fazer o corte. Ela falta com o Matheus Bueno, ele tenta um tapa na bola lá com o Jefferson, que tá lá pelo lado direito, domina, recua, começa de novo com o Pacheco, na perna direita ele faz o toque mais atrás com o Pegorari, tenta sair jogando ali o Pegorari, busca espaço aqui pelo lado esquerdo com
com Jefferson. Já faz o domínio na perna esquerda, já fez o passe na linha fundo. Aqui pela esquerda é o Anderson Leite quem chega, tenta a finta, perde o lance. O Hereda chega para cima dele, recua ali com o Matheus Albino. O goleiro sai jogando errado, sobra com o Jefferson, mantém Guarani no ataque. Já preparou o cruzamento, vem bola para a grande área, levantamento feito nas mãos do goleiro. Matheus Albino sobe lá para fazer a defesa, e Adriana? E o Jefferson pede desculpas agora, procurava o Caio Dantas e o Estevão, mas não deu certo. E agora chega lá sozinho o Douglas Bacelar, joga a bola para fora. Estava sozinho, ficou com medo de ser apertado ali e perder a bola. O arremesso é para a equipe do CRB. Carlão, eu tenho notado o Anselmo Ramon. Ele meio que virou um organizador desse time no meio campo, viu? Porque bota a molecada para correr. É um jogador de muita qualidade, né? Esse jogo de contragolpe não se encaixa com o Anselmo Ramon. Então, por isso, às vezes, ele volta um pouquinho, tem um toque refinado e ajuda um pouco também no meio campo. E deixa o Léo Pereira correr lá. 29 minutos é o primeiro tempo, arremesso manual cobrado, vem bola para a grande área, sobe de cabeça o Bispo, tira o perigo da grande área, ela volta lá com o Falcão, ele faz o domínio e recua com o Gustavo Henrique, que toca a bola aqui pela direita, aliás, agora sim, o Gustavo Henrique toca na bola ali pro Hereda, faz o domínio, já bota no campo de ataque, o lançamento é feito em profundidade, aqui pela direita, chegou lá na linha de fundo, chegava lá na frente o Marco Antônio, último toque do jogador do Guarani, o escanteio para a equipe alagoana. Aí chegando ali o GG para a cobrança, viu, Adriana? No escanteio cedido pelo Jefferson, na marcação ali não conseguiu evitar. Bola alçada para a área do Guarani, é o que vai acontecer com o GG na bola. GG na cobrança de perto da canhota, é o quinto escanteio no jogo, quarto para o CRB, vem bola para a grande área, levantamento feito, Pegorani foi lá em cima para dar um soco na bola, ela sobra mais uma vez com a equipe do CRB que vai se mantendo no campo de ataque, lançamento foi feito lá pela esquerda, a bola é boa, chegou por ali, furou na hora de fazer o cruzamento, o Bilu lá pelo lado esquerdo, toca na bola mais uma vez o Guarani, lançamento feito para ninguém, furou ali pelo meio campo, ali o João Vitor, hein? Tinha o domínio para tentar sair no contra-golpe, acaba furando a sobra de bola com a equipe do CRB, que vem para o ataque, tenta o lançamento, ali pelo meio, chega por baixo, Douglas Bacelar, faz o corte, bota o Guarani para sair na correria, que vem descendo, vinha descendo lá pela direita o João Vitor, tenta o toque, agora ele briga pela bola, faz o corte, joga para fora, arremesso é manual para a equipe do CRB. Vamos girar, tempo e placar no jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo. Aqui Brinco de Ouro da Princesa, 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. CRB também 0, Fábio Chaves. E furou, vem CRB. Tá parado o jogo. O árbitro pegou uma falta anterior ali para a sorte do Guarani, hein, Adriana? Falta no Douglas Bacelar ali na tentativa da marcação. Deu sorte mesmo o Bugre dessa, porque o CRB ia sair na cara do gol. O Pacheco já estava no espaço, já estava na saudade. Fábio Scheibe, aqui tá 0-0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Após a pausa para a data FIFA, o Brasileirão volta na quarta-feira pela 30ª rodada. Tem São Paulo e Vasco aí no Brinco de Ouro da Princesa, 9h45 da noite, mesmo horário de Fortaleza e Atlético Mineiro. Na quinta-feira, mais 2 jogos. Tem Fla-Flu no Maracanã e Corinthians e Atlético Paranaense. Olha o CRB, sobra de bola batida! Xiringuidu! CRB, Léo Pereira apertou, Anselmo Ramon, última a tocar na bola ali que enfiou para dentro do gol, Anselmo Ramon, uma bobeira, mais uma, né? Mais uma para botar naquela lista que vai marcando as bobeiras da marcação do Guarani. Essa vez o Jefferson deu bobeira pelo lado esquerdo defensivo, a zaga dormiu lá no meio da grande área. Esqueceram de botar o despertador para acordar a galera. O Anselmo Ramon tava ligadão, hein? Ligadaço! Jogou pro fundo do gol, abre o placar a 32 minutos deste primeiro tempo. CRB tá na frente. Giriguidum pro CRB, nada para a equipe do Guarani, Adriana Almeida. A jogada toda construída pelo lado direito do ataque do CRB, e você bem disse, com uma sucessão de erros dos bugrinos, né? Primeiro na marcação do Jefferson, que deixou fazer esse cruzamento. Uma vez a bola na área,
o Douglas Bacelar poderia ter tirado e ele se enrolou todo, caiu com o bumbum no chão e aí o Anselmo Ramon completou para as redes. CRB 1-0 vai saindo da zona de rebaixamento. 33 minutos deste primeiro tempo. Carlão de Freitas, uma sequência de erros gerando a consequência que é o gol. É a tônica do Guarani nos últimos jogos, né? Uma falta de confiança tremenda, falta de qualidade é evidente também, né? Falta de marcação, que terrível, lance bizonho, semelhante aos lances que ocorreram lá em Ribeirão Preto, sabe? Lance digno de um pastelão e o Anselmo Ramon foi lá e aproveitou. Guarani tenta responder, vem para o campo de ataque, vem lá pela direita, bola rolada ali pela entrada da grande área, sobra de bola com o Estevão, tenta o encontro ali do lado. Caio Dantas fez o domínio, tomou um carrinho frontal ali, o Caio Dantas, que pra mim é pra vermelho, viu, Adriana? Pra mim também, ainda mais porque ele tava na cara do gol. O Hereda, ele ia sair do Hereda e ia aparecer na cara do Matheus Albino. E um carrinho criminoso, que só foi digno, por enquanto, de cartão amarelo. O Caio Dantas até baixa agora aqui a meia, pra mostrar pro jogador do CRB as marcas da trava da chuteira do Hereda. Vamos ver se o árbitro vai chamar um VAR ali. O lance é perigoso porque é muito perto da grande área ali a cobrança de falta. Mas renderia um vermelho para mim também, viu, Cabela? A falta vai ser cobrada exatamente no meio ali da meia-lua da grande área. Entre a linha da meia-lua e a linha da grande área. É praticamente um pênalti dali, né? Só que vai ter a barreira. E eu gostaria que o Fábio Chaib visse o replay do lance para nós. Porque pra mim foi um carrinho frontal. E se foi carrinho frontal, é cartão vermelho. Aquela chamada expressão tesoura no jogador foi o que aconteceu nesse lance, viu? Uma tesoura violentíssima. O Caio Dantas até levanta, pega impulso, né, com a entrada do jogador do CRB. Pra mim também caberia um cartão vermelho, não por ser o último homem, mas sim pela jogada violenta, uma tesoura muito agressiva pra cima do jogador do Bugrino. Olha, não deu vermelho nesse lance aí, Carlão. Não tem vermelho no jogo. Carrinho frontal, né? É perigoso. A famosa jogada temerária, né? É. Chegou ali de frente, podendo comprometer até a saúde do atleta. Vamos ver se o VAR não dá uma chamada ali. Por enquanto, o Vagnão tá só arrumando a barreira. Não dá a impressão que está conversando com o VAR, não. E o Caio Dantas aqui inconformado, né? Mas ele não é um jogador agressivo de partir para cima. Ele conversa com o Anselmo Ramon, como quem diz... Se isso não é para expulsão, o que é? E o Anselmo Ramon ali gesticulando. Os outros jogadores do CRB até se preocuparam com a condição do Caio Dantas depois da falta recebida, mas o Vagnão não quer saber do VAR, não. Pois é. Wagner do Nascimento Magalhães, o carioca que comanda a partida hoje aqui no Brinco de Ouro. 1-0 tá ganhando, a equipe do CRB tem falta pro Guarani. Quem sabe agora, em torcedor do Guarani, o golzinho de empate no Bugrão, hein? Aumenta o volume do sonzão da CBN Campinas aí, hein? Aumenta o volume aí. É falta pro Guarani, bola colocada ali no meio da meia-lua da grande área. Tem ali o 13, tá ali o Salustiano. Tem o Jefferson. Quem tá ali também? O Matheus Bueno tá do lado de cá, do lado esquerdo. Todo mundo ali ao redor da bola, uma conferência para cobrança da falta. Tem uma barreira do CRB, outra barreira do Guarani. Tá preocupado o Matheus Albino. E o VAR não vai chamar nada, viu? Não vai chamar nada. Se chamou, o Vagnão não foi lá, viu, Vagnão? É falta pro Guarani. Vai tomando distância ali o Jefferson. Salustiano fica na bola. Conversa lá com o Matheus Bueno. É falta para o Bugrão. É bom momento pro Guarani. Falta pro Bugre. Tá pertinho ali. Quem sabe agora, torcedor. Autoriza o árbitro. Salustiano bateu o rasteiro. Ziriguidu! Guarani do Bugrão! Bateu Salustiano! Cobrando falta rasteirinha! Pegou todo mundo de surpresa, inclusive o goleiro Matheus Albino.
Só ficou olhando a bola entrar pro fundo do gol, estufando a rede, 37 minutos deste primeiro tempo, deixando tudo igual aqui no Brinco de Ouro. Salustiano, 1 pro Guarani, 1 também pro CRB, Adriano Almeida. Apesar de todos os defeitos desse time do Guarani, esse gol é gol de time que treina, jogada treinada de bola parada. Por quê? Porque o GG do CRB estava deitado atrás da barreira, ou seja, tentando evitar um chute rasteiro. Só que depois do GG havia uma barreira de jogadores do Guarani, encobrindo a visão do goleiro do CRB. E foi essa barreira do Guarani que saltou no chute do Salustiano e deixou o Matheus Albino sentado no chão para empatar tudo igual aqui no Brinco, 1-1. Tem outra falta para o Guarani ali pela intermediária. Vem para cima o Guarani, 38 minutos e meio deste primeiro tempo. Tá tudo igual. 1-1 placar do jogo. Tem falta para o Guarani, falta cobrada rapidamente. Bola jogada aqui pela esquerda com o Jefferson. Prepara o cruzamento, prefere a bola devolvida ali com o Matheus Bueno. Encara a marcação do GG, ele devolve. Jefferson, Bueno. Tenta a tabela, bola enfiada direto para fora. Só tiro de meta para a equipe do CRB. Carlão de Freitas. Uma falta cobrada de maneira inteligente. E faz o gol de empate. De maneira inteligente que, pelo amor de Deus, teria que dar fim nesse cara que fica deitado, né? Porque o CRB colocou o cara deitado, a bola passou debaixo da barreira numa jogada de inteligência e de qualidade do Matheus Salustiano. O gol só poderia sair assim, Cabela, porque o Guarani não faz uma grande partida, o Guarani não consegue criar, não tem alternativas pelos lados, por dentro, mas aí veio a bola parada num lance criado pelo Caio Dantas, né? Que é o principal jogador do Guarani na base da luta, na base da entrega, e o Salustiano foi lá e decreta a igualdade. Vamos ver se o Guarani melhora. Pro segundo tempo, Cabela, poderia colocar um atacante, ou no lugar do Anderson Leite aqui. O Anderson tá tendo bastante espaço aqui pelo lado esquerdo para contragolpear. Então poderia colocar um atacante, o Guarani com 3 atacantes poderia ser, né, um pouco mais de alternativa para chegar ao gol do CRB. E os jogadores do CRB batem boca. Tá ali o Gustavo Henrique batendo boca com o Bilu. O Anselmo Ramon tá tentando organizar a galera ali. O arremesso manual para o Guarani, já cobrado. Caio Dantas, toca do lado. Anderson Leite tenta ali uma chaleira na bola. Acaba perdendo, a bola sobe, desce. Vem mais uma vez o toque feito ali pelo Estevão. Sobra de bola pelo meio. Bispo briga pela bola. Deixa ali com o Caio Dantas. Vai brigando, vai tentando a fita. Vem Falcão por baixo na roubada. No carrinho, um de frente para o outro ali. Tanto o Falcão quanto o Anderson Leite. Os dois caem ali. E todo mundo vai para cima do árbitro, viu, Adriano Almeida? Mas para mim eu não vejo o porquê de tanta reclamação. Anderson Leite levou a pior agora, ainda aqui no gramado com a mão no tornozelo direito, mas para mim aquele choque entre os atletas é que os jogadores do Guarani já estão muito na bronca com o árbitro por causa do lance anterior em cima do Caio Dantas e com razão, né? Pois é, Anderson Leite continua caindo ali, ele mesmo faz o sinal para entrar no departamento médico. Anderson Leite não pode querer ganhar tempo agora, porque o Guarani precisa da vitória. Então ele deve estar contundido realmente ali. E os dois foram de carrinho, né? Cabela. Tanto o Falcão como o Anderson Leite. Pois não, Chabe? Mas o jogador do CRB deixa a sola na canela do jogador bugrino. Um lance também violento. Foi imprudente nessa jogada, deixou a sola, cravou a sola na caneleira, podemos dizer, do jogador do Guarani. Mais uma vez o árbitro deixou passar essa, hein? Tem VAR no jogo hoje? Olha, a cabine tá aqui, eu tô vendo. Ele leva na resenha, né? Ele leva na flauta aí. Mas esse lance, o Fabião tem um recurso eletrônico, né? Mas pelo menos daqui deu a impressão assim que os dois chegaram, né? Mas diante desta observação do nosso gloriosíssimo Fábio Scheibe, então é bom o VAR aparecer. Ih, rapaz, o pau tá comendo na arquibancada aqui, viu? Já tava aqui no fosso, agora passou pra arquibancada. Pois é. O clima tá quente aqui no Brinco de Ouro, o jogo tá empatado em 1-1, o Anderson Leite tá sendo atendido ali, o VAR tá dormindo, não tem despertador lá no VAR, não? Manda uma mensagem lá pra ver se ajeita o despertador lá pra galera acordar lá, né? E o pau vai torar ali. Eu só escutei aí que o pau vai torar, em algum lugar falou isso. A polícia tá ali, só de prontidão. É claro que a situação do Guarani é ruim, né? Os ânimos ficam à flor da pele, mas... E esse setor aqui com mais atenção é justamente o setor das organizadas, né? E aí eu também estou tentando entender o que aconteceu, mas aparentemente situação controlada por aqui. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42 minutos e meio, mais uma paralisação, já tivemos várias, né? Várias paralisações. Primeiro tempo vamos ter aí um acréscimo já
bastante grande. Anderson Leite continua sendo atendido ali. Não tá legal o Anderson Leite não, viu? Não tá legal o Anderson Leite ali não. De longe a gente vê ali que ele não e tá... outra, né, Cabela? Se ele mesmo pediu atendimento, né? Você percebeu Tá que quando ele sentindo, cai, né? ele mesmo grita pro banco. Acho que a pancada realmente foi forte, né? Marlon Maranhão. Acho que não vai dar pra ele não, hein? Marlon Maranhão já tá conversando, já tá se dirigindo ali Por na linhas lateral do campo. tortas, né? Pois é. Por linhas tortas, claro que ninguém quer que o cara saia por lesão, mas é uma substituição que eu até cantei aqui pro intervalo, sai agora, mas com o Marlon Maranhão, pelo amor de Deus, né, gente? Não é nenhum João Paulo, né? Pois mas é. ele vai poder puxar o contragolpe pelo lado esquerdo e ele é um atacante, é um jogador mais leve, um jogador que tem uma chegada melhor que a do Anderson Leite. Mas acho que o Anderson Leite vai tentar voltar. Tá tentando voltar ali o Anderson Leite. O Marlon Maranhão tá voltando para o banco de reservas. Anderson Leite já tá em campo, arremesso é para o Guarani. No meu cebolão aqui, 43 minutos e 40. Tivemos paralisação pra caramba já no jogo. Bola sobra ali no peito do Anderson Leite, parece que tá correndo bem ali, tá tudo certo com a camisa número 5 do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Sai jogando o CRB no sistema defensivo, toca na bola errado. Recuperou João Vitor, invadiu a grande área, a bola é boa, pintou o cruzamento, chegou por baixo, Hereda. Um passo à frente do Caio Dantas. Quase o Guarani faz a virada aqui no Brinco de Ouro. Trabalha mais uma vez o Guarani que vem para o campo de ataque. Matheus Bueno recebe ali pela meia. Faz o domínio, rola a bola de volta lá com o Pacheco na direita. Matheus Bueno, João Vitor, domina, devolve. Matheus Bueno, carrega, vem pelo meio, toca na bola, busca o Anderson Leite. A zaga faz o quarto, o Jefferson fica com ela, recua com o Salustiano. Uma fogueira ali para o Salustiano, hein? Toca na bola o Salustiano, a bola vai para fora. Arremesso manual que favorece a equipe do CRB. O próprio Hereda vai na cobrança. Vamos a 50. Sobra a bola ali pela intermediária. Matheus Bueno faz o corte. Salustiano fica com ela. Rola a bola com o Jefferson. Na perna canhota, devolve com o Matheus Bueno. Sai jogando aqui pelo lado esquerdo. Anderson Leite. Adianta demais a marcação, fica com ela, gira bem o corpo. Sobra com o Jefferson, dá um tapa na bola. Lançamento feito lá na ponta canhota, ali pro Estevão. Tem marcação em cima dele do Falcão. Chega por baixo, bem na bola, foi certinho. Limpo na bola para fazer o corte. Lançamento feito ali para o Matheus Bueno fazer o corte, a bola para fora, arremesso, o último toque da equipe do CRB. Mantém o Guarani no campo de ataque, trabalha mais uma vez o Matheus Bueno. Mais atrás com o Salustiano, ajeita a bola na perna canhota, tocou do lado com o Bacelar. 45, passamos de 45, vamos a 50. Trabalha mais uma vez o Anderson Leite, bota a bola ali pelo meio para o Caio Dantas, na bola recuada ali, na chegada do Rian. Para começar de novo, a equipe do CRB, mas sai jogando errado. O Guarani tem que aproveitar esse momento, Carlão. O CRB não consegue passar do meio campo, não acerta um passe. Mas o Guarani também tem muita dificuldade no passe, mostrou agora o Matheus Bueno, mas é o momento do Guarani. Nesta reta final, é importante também se impor, colocar essa marcação alta, porque a defesa do CRB já também deu mostras de que quer entregar. Então é importante o Guarani aí se impor nesse quesito de marcação. Final de ano tá chegando, ele é amigo oculto, né? Que a turma brinca no final do ano, né? O Douglas já mostrou que é um grande amigo ali do CRB também. Teve um menino do sistema defensivo que deu no pé do João Vitor. O João Vitor, infelizmente, não conseguiu aproveitar no cruzamento. É uma verdadeira troca de presentes. Na verdade, né, Cabela? Com todo respeito aos atletas e tal, mas é uma tremenda falta de qualidade, né? Muito. Hoje, infelizmente, tudo bem, estamos numa Série B, né? Uma segunda divisão do futebol brasileiro, mas a falta de qualidade, ela predomina em todos os times, né? É engraçado, né, Carlão? Porque é outro campeonato, diferente, mas o CRB na Copa do Nordeste não era esse CRB. Era um CRB mais aguerrido, né? Um CRB que conseguiu empatar com o Fortaleza, né? Perdeu nos pênaltis, venceu por 2-0 a final. E dava mostras de que iria brigar pelo acesso na Série B. Tem uma estrutura invejável, é um clube que tem feito boas competições, né? Prova disso foi a Copa do Nordeste, mas faz uma Série B muito ruim até aqui. Trabalha mais uma vez o Marco Antônio, carrega o CRB para o campo de ataque, a sobra de bola ali pela intermediária. Quem chega é o Bispo, tenta sair jogando, toca na mão do GG, que chegava no lance ali, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani. 47 minutos deste primeiro tempo, 1-1 placar do jogo. Anselmo Ramon fez a 32, o Salustiano empatou a 37. Neste primeiro tempo está empatado o jogo, 1-1. Vai fazer a cobrança da falta o Pegorari. O Cabelo, a gente fala, né, da qualidade duvidosa, né? Eu estou com as minhas anotações aqui. Tirando aquelas 3 primeiras chances perigosas do CRB no início do jogo, tivemos o gol do Anselmo Ramon, numa falha
individual e o gol do Guarani também numa falta, né? Ou seja, os números, as chances mostram que o primeiro tempo foi bem fraco. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre, vem com o Matheus Bueno, tabela, recebe de volta ali pela intermediária, já encontra o Estevão ali no meio, foi pra tabelinha, chega cá, ali pela meia, foi atropelado, recebe falta, o jogo tá parado, é mais uma falta que favorece a equipe do Guarani. Bota o Salustiano pra bater essa aí, Adriana Almeida, grita lá. Essa tá um pouco mais longe, mas quem sabe, né? A falta em cima do Estevão, tentava uma tabelinha, a hora que ele ia pra frente pra receber a bola, recebeu a falta, mas agora... o Salustiano tá lá, mas tem uma conferência, 4 do Guarani ali na bola. O Salustiano já sai da bola, fica o Jefferson, fica ali também o Matheus Bueno. E o Bispo. E o Bispo. O Bispo que colocou no gramado ali, ajeitou com carinho. É o Bispo que vai pra bola. Toma distância ali o Bispo. Não tem barreira, abriu todo mundo ali. Enfia o pé na cara da bola, vai lá, vê o que dá. Chuta direto pro gol, tem desvio. Sobra de bola com o Jefferson na grande área, pela esquerda, pintou o cruzamento, vem rasteirinho. Bateu, caiu Dantas, tentou a batida pra fora. Zagueirão bota pra fora na hora H ali, o Caio Dantas furou, pegou mal na bola, Adriana. Era o gol da virada, né, Cabela? A bola veio em cima dele pra ele pegar de primeira, encher da cara da bola e fazer o gol. Mas a fase nem do Caio Dantas ajuda, viu? Ela se enrolou na bola, escanteio pro Bugre, Jefferson na bola. Sexto escanteio no jogo, segundo para a equipe do Guarani, Jefferson na cobrança de perto da canhota, vem bola para dentro da grande área, tá todo mundo lá esperando, corre para a bola, o Jefferson faz o levantamento, vai lá na segunda trave, sobe a zaga para fazer o quarta bola, vem pelo intermediário o Estevão, Estevão. Aí também não, recuou lá da grande área, lá pro Pegorari. Pegorari já dá um bicão na bola, joga de volta pro campo de ataque. Anderson Leite sobe de cabeça, quem veio por baixo para dar um bico da bola foi o Rian. Bola subiu lá em cima, vai sobrando o Guarani. Os dois brigaram pela bola ali, agora quem chega por baixo é o Bispo. Cometendo a falta e o árbitro anotando a falta e dando amarelo pro 30. Aliás, era o Salustiano, não era o Bispo não. Isso. Amarelou, né, Adri? Amarelou e eu vou pegar a minha anotação aqui para ver se o Salustiano tá naquela lista dos... Não estava pendurado o Matheus Salustiano, liberado para o derby, pelo menos por enquanto. Toca a bola ali na recuo, mal feita a equipe do CRB. João Vitor faz a roubada, fica com ela, vem carregando, devolve Matheus Bueno pela meia-lua, preparou a batida, prefere o passe. Tem que ter coragem de bater no gol, ô Carlão. Tem que bater no gol, tava aberto. Mais uma amostra de que a confiança tá lá embaixo. O João Vitor já poderia ter arrematado, né? Aí ele deu no Matheus Bueno, também poderia ter arrematado, porque abriu a defesa do CRB. E ele optou para dar o toque e deu o toque errado. Guarani, apesar do empate, abaixo no primeiro tempo. Muito mal. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani. Um para o Guarani, Salustiano. CRB. Um também para o CRB, Anselmo Ramon. Opa! Vem chegando o Fábio Scheibe e o Central da Bola. Central da Bola. 9 horas e 51 minutos, empate que não resolve a vida de ninguém neste momento no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani pulando a 26 pontos, segue na lanterna da competição. É bem verdade que com esse empate o CRB deixa a zona de rebaixamento, chega a 34 pontos, empurra a Chapecoense para a zona da degola. O CRB neste momento é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Saída dos jogadores por aí, Adriana Almeida no Brinco de Ouro, nesse empate 1-1 Guarani e CRB. O clima tá mais ameno com a torcida agora, Adri? O pessoal tá mais tranquilo neste momento? Olha, Scheibe, de maneira geral o estádio sim, ficou satisfeito pelo menos com esse empate, mas tem aquela turma ali da boca do túnel aqui no Brinco que continua, os jogadores passam por ali e é muito xingamento, pessoal bastante insatisfeito, mas apoiando, né? Apoiando enquanto dá, enquanto há esperança, enquanto há jogo também. A gente entende, já disse anteriormente, a gente entende, né, essa insatisfação do torcedor bugrino chegando neste momento da temporada, na lanterna da competição, uma situação que tá desesperadora realmente. Carlão de Freitas, erros recorrentes nessa fase final de Série B, que culminam nessa situação, né, erros de jogadores importantes na zaga, no jogo passado, nessa vez também, e acabam doando gols para os adversários. Não pode um time que quer sair da lanterna da competição, né, Carlão? Concordo com você, Fabião. Eu comentei aqui na reta final, o Guarani vai para o vestiário com um empate, né? Um empate que saiu numa bola parada, mas não foi um bom primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo em si foi muito ruim.
O CRB deu mostras legais no início de jogo, com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de organização, aplicando a marcação alta, dificultando a saída de bola do Guarani. Mas passado ali os 15, 20 minutos, o CRB também caiu e o jogo ficou muito truncado, muito feio. E sai o gol do Galo da Praia numa falha clamorosa, né, do Douglas Bacelar, confundiu com a bola, furou, sobrou para o Anselmo Ramon e caixa, né? E não tem jeito. A exemplo do que aconteceu em Ribeirão Preto, a exemplo do que aconteceu em Itu, falhas individuais, falhas grotescas que resultaram em gols dos adversários e por isso o Guarani vai nessa aí situação. Só que o Guarani tem um jogador que é diferenciado, independente do resultado, ele vai na bola como se fosse um prato de comida, que é o Caio Dantas. E aí ele sofreu a falta e o Salustiano foi muito feliz no lance e marcou o gol de empate. Após o gol, o Guarani, na base do entusiasmo, tentou criar algumas oportunidades, mas sem chances claras. Quando teve a oportunidade, nós falávamos, o Cabelo gritou, chuta pro gol! Né? Não tem a música do César e Paulinho, chuta pro gol de bico! Né? E o Matheus Bueno não chutou, o João Vitor não chutou, e pior, né? Deu no pé do adversário, deu no pé do jogador do CRB. Mas um primeiro tempo justo, pelo que o CRB apresentou, principalmente nos primeiros minutos, marcando um gol graças à falha individual, mas foi melhor neste momento da partida. E o Guarani na base do entusiasmo. Teve um poder de reação baseado na força do Caio Dantas, mas muito pouco. Se o Guarani quiser vencer o jogo, eu acho que vai ter que mostrar muito mais. Eu já começaria com uma alteração, abriria a mão de um volante, talvez o Anderson Leite, que levou uma pancada aqui no primeiro tempo, colocaria um jogador de frente. Acenou com o Marlon Maranhão. Pode ser. Não é o jogador dos sonhos, mas é um jogador mais leve, um jogador que pode fazer uma fumaça aqui do lado esquerdo. Essa segunda etapa promete o Guarani tentando essa vitória a qualquer custo, mas vale lembrar, o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, não sei nem se é ele ou não, mas não foi chamado ao VAR, 2 lances no mínimo duvidosos que a gente tem visto nessa temporada no futebol brasileiro. Esses lances no mínimo era para uma checagem no VAR. O juiz acabou nem indo pro VAR, não foi acionado. A gente fala daquele lance do Hereda, né, com o Caio Dantas, que culminou na falta, que saiu o gol do Guarani numa falta na entrada da área. Um lance muito agressivo, muito forte do jogador do CRB, acabou tomando apenas o amarelo. Ele não foi consultado para ser avaliado no VAR e acabou não mostrando o cartão vermelho. Para mim caberia cartão vermelho. Depois o lance do Falcão com o Anderson Leite, né, numa disputa que os dois chegaram disputando, é verdade, mas o jogador do CRB também deixa a sola ali no jogador bugrino, no Anderson Leite, que acabou se machucando inclusive nesse lance, mostrou a sola. O que a gente tem visto no futebol brasileiro nessa temporada, se bem que não é um parâmetro para nada também, tem juiz que dá uma coisa, tem juiz que dá outra coisa, mas o que tem acontecido nessa última temporada, os juízes, os árbitros têm ido ver os lances no VAR, coisa que não aconteceu nenhum dos 2 lances contra o Guarani. Mandando um abraço aqui para o pessoal que participa da nossa transmissão, um abraço aqui para o Cláudio Amaral Cardoso, ele está em Capivari, tá ouvindo a transmissão da CBN, tá curtindo aqui com a gente. Quem também tá curtindo a transmissão é o Matheus, aqui do Padre Anchieta, diz ele, já pensando no derby campineiro, no próximo domingo, 6h30 da noite, no Moisés Lucarelli. O Abanildo Brenner tá feliz aqui, tá falando que falta muita confiança para os atletas do Bugre, mas pelo menos empatou essa partida nesse intervalo. O Guarani vai empatando 1-1, tava pior, tava perdendo, acabou conseguindo o empate. E eu mando um abraço também pro Vaz, que já tava prevendo uma atuação ruim da arbitragem. Ele escreveu: arbitragem com tendência de complicar, diz ele aqui logo no início da partida. Acabou acontecendo realmente, na minha opinião, na minha visão. 9h56, um rápido break, daqui a pouco a gente resenha mais com Carlão de Freitas, com Adriana Almeida e Carlos Cabela também. Antes do segundo tempo, tem muita emoção por aí. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e CRB. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas tem um convite especial para você e sua família. Participe do evento Cresça em Movimento, uma manhã dedicada a incentivar hábitos mais saudáveis na infância. Domingo, dia 20 de outubro, das 8 ao meio-dia, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral. O evento é gratuito, cheio de atividades ao ar livre e com muita diversão para todas as idades. Esperamos por você!
Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e CRB. Central da Bola. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro, Guarani 1, gol de Matheus Salustiano para o Bugre, também 1 para o CRB, gol de Anselmo Ramon, intervalo de partida no Brinco de Ouro da Princesa, 31ª rodada, 8 minutos de intervalo. O Antônio Célio tá aqui no YouTube e tá concordando comigo, jogada para expulsão. Quem também tá aqui é o Cristiano Salvione e o José Antônio. Um abraço pro Renato, o Renato tá mandando mensagem lá do estado do Ceará. Precisamos melhorar, diz ele. Essa zaga, põe 3 pontinhos aqui, criticando mais uma vez a zaga. E o Rodrigo Delboni tá curtindo a transmissão com a gente. Bora Bugre, bora Guarani, diz ele aqui. Realmente, Carlão, essa falha da zaga não estava prevista, não estava no script, né? A falha do Douglas, né? O Douglas que resultou no gol, mas também antes da jogada o Jefferson foi mal também. Nossa. Ali e o próprio Salustiano também. O Guarani tem que ter mais atenção para poder ganhar essa partida, né, Carlão? Sem dúvida, uma falha em conjunto, né? Eu estava vendo aqui os melhores momentos da primeira etapa e o gol do CRB foi uma vergonha, né? A começar pela falha do Jefferson aqui do lado esquerdo, aliás, sem confiança nenhuma também para jogar. As oportunidades estão aparecendo aqui pelo lado esquerdo, já falei, o Anderson Leite teve diversas situações de escapulida, né? Mas não é muito a dele de sair em velocidade, poderia ser uma arma aqui do Guarani para colocar um jogador de frente. Mas voltando ao gol, Jefferson falha clamorosamente, o Douglas Bacelar para coroar esse momento bizarro do sistema defensivo do Guarani e falhou nos pés do Anselmo Ramon, né? Que é um cara fatal, um cara que tem muita amizade com a rede e colocou pro gol. Mas o Guarani ainda teve o poder de reação, né? Graças muito ao Caio Dantas, que é o cara da superação, o cara da briga, o cara da entrega, um cara que representa muito com a camisa do Guarani, foi lá e sofreu a falta e o Salustiano bateu bem e conseguiu empatar o jogo. Mas num momento de entusiasmo em que o Guarani poderia se aproveitar até de um abatimento do CRB, em virtude de ter tomado o gol, o Guarani não aproveitou. Falta confiança, é nítido, né, que o jogador está com medo de chutar, que o jogador está com medo de atacar a bola num cabeceio. Foi assim no lance do João Vitor, numa cabeçada e em vários arremates que ele não deu. E ele estava até treinando essa jogada e arrematando demais, né? E ele disse que isso graças ao Alan Al, mas hoje não chutou uma sequer. Teve uma também para o Matheus Bueno, dar pancada ali do meio da rua, optou pelo passe e praticamente armou um contragolpe para o CRB. Então o Guarani tem que tentar esquecer a situação em que se encontra na Série B, porque isso afeta o lado emocional, e o jogador ter confiança, ganhar confiança, encarar esse jogo como um jogo decisivo, e é decisivo, né? De repente uma vitória hoje pode clarear uma nova situação para o Guarani dentro da competição e ter coragem. Já errou tanto nesta Série B, um erro a mais, um erro a menos, não sei se vai interferir tanto na campanha, então de repente dá certo, o errado dá certo. Então que tal arriscar? O João Vitor está treinando, fez gol contra o Mirassol aqui arriscando de longe, por que não tentar? Matheus Bueno já demonstrou em outras ocasiões que tem a qualidade no chute, então tenta. O Estevão precisa aparecer um pouco mais, não é o Luan Dias, mas tem uma certa condição técnica, então assumir um pouco mais a responsabilidade. Esses jogadores fazerem uma companhia para o Caio Dantas, que é um oásis aí nesse time do Guarani, e graças a ele está empatado o jogo, porque se não fosse ele ali na falta, não teria alguém para brigar naquela marcação. Então a gente espera que o Guarani volte para o segundo tempo um pouco mais forte, mentalmente, tecnicamente, uma melhora considerável para tentar sair aqui do Brinco de Ouro com os 3 pontos. Porque do jeito que foi o primeiro tempo, apesar de ter terminado melhor que o CRB, mas não deu mostras de que pode ganhar o jogo. Então que o Alan Al converse com essa rapaziada, que ele corrija os erros, tomar cuidado nesse contragolpe do CRB, para que o Guarani consiga aí melhorar
impor um ritmo e conquistar a vitória. O Carlão, sabe que quando tem ídolo, quando tem craque no banco, né? A torcida sempre acaba pedindo o jogador. E o Bruno Mendes, hoje, depois de um tempão, está no banco de reservas do Guarani. Será que seria temerário colocar ele a expor muito o jogador, que há tanto tempo não joga? Faz mais de 10 meses que não vem pra partida. Nessa reta final é complicado por esse jogador para entrar? Olha, Fabião, a gente não sabe a real condição do Bruno Mendes, né? De repente ele foi pro banco mais para se ambientar, sendo preparado aí para uma sequência de Série B, né? Mas se ele estiver perto do 100%, com certeza ele vai entrar. Porque é um jogador diferenciado, é um jogador que tem aí muito prestígio junto à torcida do Guarani. É uma semana especial e o Bruno Mendes já demonstrou em algumas ocasiões do que é capaz num confronto, num derby, né? Se ele estiver em boas condições, ritmo de jogo é quase que impossível. Mas se ele estiver em boas condições físicas, né, e condição técnica ele tem, fatalmente o Alan Al vai utilizá-lo aí, dependendo, né, como estiver a partida, né? Tá certo, vamos acompanhar essa segunda etapa. 13 minutos de intervalo no Brinco de Ouro. Mandando mais abraços aqui é o Renato. Ele fala que tá em Milagres, interior do Ceará. Sou fanático pelo Bugre, nosso querido Guarani, mas precisa melhorar. Um grande abraço pro Renato, torcedor bugrino, lá em Milagres, no interior do Ceará. Ele tá mandando mensagem. Quem também tá acompanhando a gente é o Elton de Melo, no extremo do país. Tá lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Tá acompanhando Guarani e CRB pela CBN, tá curtindo bastante, o Brasil inteiro aqui acompanhando com a gente. O Derivaldo sempre mandando mensagem, um grande abraço, Derivaldo Souza. Salve Carlão, e fala vai Palmeiras aqui, ele é palmeirense, mas sempre participando de nossas transmissões. E no YouTube o César Augusto Catarim tá mandando mensagem. E eu aproveito com 14 minutos para retornar à base aí no Brinco de Ouro, passando para Carlos Cabela mais uma vez, que vai comandar a nave nessa segunda etapa. Vamos ver se sai a vitória bugrina aí, Cabela. Boa transmissão nessa segunda etapa, Cabela. Legal, Fábio Scheibe. As duas equipes já vão voltando pro gramado, parece que não tem substituições. O CRB tem. O CRB tem duas, daqui a pouquinho a Adriana mostra para nós quais são as mexidas aí na equipe do CRB. Agora, torcedor mora em Milagres, é isso, o Scheibe? Exatamente, interior do Ceará, é o Renato, torcedor fanático do Guarani, diz ele mora aqui. Em Milagres. Milagres é o que o Guarani precisa, né? Pois é, vai mexer duas vezes. Posso confirmar? Vamos lá. Saindo 10, Rafael Bilu. Para a entrada do 7, Mike. O outro que sai, 35. 35, Marco Antônio sai. Para a entrada do camisa 17, Rômulo. Muito bem, as duas trocas na equipe do CRB. Sai Bilu e Marco Antônio, entram Mike e Rômulo, apita o árbitro. Bola rolando, segundo tempo. Guarani e CRB. Futebol, vamos CBN. E o Guarani já começa em cima, apertando. O Caio Dantas foi lá, fez a pressão, quase que rouba a bola. Na saída de bola, o Guarani comete uma falta. O jogo está parado, é falta para a equipe do CRB. Comecinho de segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 1-1 placar da partida. Batida, cobrança de falta pela equipe do CRB. Já bota no campo de ataque, o Matheus Bueno sobe de cabeça para fazer o corte. Ela volta ali pelo lado esquerdo com Herida, domina, recua, coloca mais uma vez ali pelo meio com Rômulo. Ajeita a bola na perna direita, inverte a jogada. Na ponta direita, quem chegava? Aqui pelo lado direito, quem se apresentava ali era o Rian. Dominou, tocou mais atrás ali com Wanderson. Wanderson volta a bola para começar com o GG. GG toca no Wanderson, vai tocando a bola a equipe do CRB. Bola mal recuada ali, Matheus Albino sai lá da grande área, dá um bicão na bola. No meio do caminho vem Pacheco, tenta fazer o corte, a sobra de bola ali pela intermediária para a equipe do CRB. Tentava fazer o domínio ali à frente, sobra de bola com o Guarani com arremesso manual. Passamos o primeiro minuto deste segundo tempo.
1-1 placar do jogo. Caio Dantas tenta toquinho de calcanhar ali pelo meio, a zaga faz o corte. Sobra de bola com o CRB aqui pelo lado esquerdo com o Rian. Devolve lá para começar tudo de novo com o Wanderson. Toca na bola, o passe é feito lá do outro lado que chega o Gustavo Henrique. Toca a bola, fez o passe, o Hereda tenta o lançamento, o Guarani tenta fazer a pressão da roubada de bola, chega por baixo mais uma vez para fazer o corte ali, o Falcão toca atrás, começa tudo de novo a equipe do CRB. Despacha do campo de ataque, lançamento é feito lá pela direita. Quem chega é o Salustiano na cobertura, tem marcação para cima dele, era o Anselmo Ramon que estava ali para cima dele, vai acompanhando, a bola chega no Pegorari, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque. Rian de cabeça mais uma vez para fazer o corte, briga por ela, chega por baixo, a marcação, Falcão na sobra, rola a bola com o Rian, ajeita, aperta a canhota, faz o passe com o Léo Pereira, aqui pela esquerda, tenta evitar a saída, mas o auxiliar está dando a saída de bola para a equipe do Guarani no sistema defensivo. 2 minutos deste segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Estevão recebe no peito, não consegue fazer o domínio. GG rouba a bola, já fez o toque ali pelo meio com o Rômulo. Inverte a jogada, o Hereda recebe lá pela esquerda, vem pela meia, trabalhando por ali com o Mike. Devolve no Rômulo, protege a bola, quase que ele perde. O Guarani tenta fazer a pressão, o CRB chega no ataque. Vem carregando mais uma vez ali pelo lado esquerdo. Chegou para fazer o recebimento e jogou para fora, direto para fora o Léo Pereira. Meu Deus do céu, Adriano Almeida. Ai, Cabela, eu vou comentar da torcida do CRB que tá cantando bastante por aqui, porque comentar esse tipo de lance é pagar muito pecado assistir um jogo desse, viu? Os dois times se igualam por baixo, Carlão. Agora nem por jogar em casa, tem que ganhar esse jogo, pô. Tem que ganhar, e é um jogo vencível, né, Cabela? A gente muito. Falava isso na última rodada contra o Botafogo de Ribeirão, mesmo fora de casa, o Guarani decepcionou, mas agora é no brinco. E o Guarani tem que se impor até para continuar vivo na competição. Eu ia chamar a atenção, né? O Anselmo Ramon é bom de bola, né? Deve sofrer uma barbaridade, né? Ele deu uma olhada pro Léo Pereira assim e falou, nossa, que coisa horrorosa. Tem certeza que você fez isso? Eu tenho certeza que você fez isso. O Caio Dantas sofre também, né? É. Acho que os dois na resenha falam, rapaz do céu. Meu Deus. Que dureza. Passamos em 3,5 desse segundo tempo. Bispo tenta o toque da bola, o Falcão vem por baixo para fazer o quarto bicão nela, despacha lá para o campo de ataque, não tem ninguém de vermelho ali. Só tem jogador do Guarani, o Jefferson. Toca na bola, curtinha mais atrás ali com o Pegorari. O Anselmo Ramon faz a pressão, Pegorari bota a bola no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe ali pelo meio do caminho, o Caio Dantas, só que ele perde a bola. Quem chega no lance para ficar com ela ali no meio era o Gustavo Henrique. A bola já chega lá pela direita, sai jogando com a Hereda. Ele tenta chegar no campo de ataque, perde a bola. Jefferson recupera para o Guarani. É um perde e ganha danado no meio. Os passes não chegam a 3. Olha lá, perdeu o Guarani. Já recupera a equipe do CRB. Toque feito ali pelo meio, esticado demais. Sobra de bola com o Falcão. Fez o passe pelo lado esquerdo. Da esquerda quem chega é o Rian. Ele domina, giga do lado, trabalha do outro. GG, recebe, devolve. Rian faz o domínio mais uma vez a equipe do CRB. Faz o lançamento lá pela direita. Lá do outro lado, faz o domínio. Passe que ela sai. Sobra de bola mais uma vez. Vai trabalhando a equipe do CRB. Ali pelo meio, o Rômulo. Oi, pois não. E há pouco vocês estavam falando do Caio Dantas e do Anselmo Ramon, e paradoxal, né? Essa fase das duas equipes, os dois brigam pela artilharia do campeonato. Neste momento, o Caio Dantas é o artilheiro, tem 11 gols, e o Anselmo Ramon, com esse gol que marcou hoje, vai a 10 gols, é o vice-artilheiro. Também as duas equipes da zona de rebaixamento apresentando um futebol horrível, tem os dois artilheiros do campeonato. É aquilo que o Carlão falou, né? Dois bons de bola, que deve sofrer uma barbaridade dentro de campo. E sofre, que a gente vê. Passamos de 5. Trabalha Rian mais uma vez, aperta a canhota, levantamento feito lá na segunda trave. Escorregou, marcação, bateu rasteira, Pegorari! O Mike chegou, recebeu, dominou, enfiou o pé na cara da bola, só que ela saiu fraquinha pra sorte do Pegorari, Adriano Almeida. E a vida do Mike foi muito facilitada pelo Jefferson, né? Que se desequilibrou, não conseguiu fazer a marcação correta. Pra sorte dele, o Mike chutou mal, o Pegorari já repôs a bola. Bota no campo de ataque, sobe o João Vitor que não acha nada. Sobra de bola no sistema defensivo. Chega lá para dar um bicão na bola. O Wanderson joga para fora, reclama ali. Ele chuta para fora a bola, o jogador não vai para fora não, joga aqui. Não dá, foi para fora. Remesso manual cobrado de graça para o CRB. CRB vai tentar devolver, devolveu. A bola para a equipe do Guarani. É Pacheco que está na cobrança do manual.
Passamos de 6 minutos. Joga a bola do Caio Dantas. Chega para fazer o quarto o Wanderson. Bola para fora, é outro manual que favorece a equipe do Guarani. Pacheco na cobrança. Caio Dantas. Ele faz a proteção ali na frente do Wanderson. Rola a bola de volta com o Pacheco. Mais atrás com o Bispo. Rola ali pela intermediária com o Matheus Bueno. Bota ali pelo lado direito. Ele faz a finta. Vem carregando. Não tem ninguém ali perto dele. Ele vai lá na linha de fundo. Tentou cruzamento. Conseguiu jogar na área. E ali o tal do Gustavo Henrique fez um recuo ali pro goleiro ali, assustador. Se tiver alguém atrás do gol ali, torcedor do CRB com ponto safeira, entupiu a veia, pode ter certeza depois dessa, hein? Adriana Almeida, que loucura. E o torcedor do Guarani ensaiou uma reclamação de toque de mão, mas o Gustavo Henrique foi com o peito mesmo ali. É que foi um recuo com muito medo, com emoção. Carlão, você já participou de jogo casado contra solteiro? Já, muitos. Aliás, a minha carreira ela se desenvolveu nesses duelos. Só para saber, Carlão. A minha carreira futebolística, entende? Entendo. Olha o CRB, veio para o campo de ataque mais uma vez, lançamento feito aqui pela esquerda, direto para fora, posse de bola para a equipe do Guarani. Passamos de 7. 1-1, placar do jogo, é o começo do segundo tempo ainda para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Lá o Pacheco para fazer a cobrança com as mãos. O árbitro manda esperar e agora ele manda cobrar. Toque feito. Estevão tenta de calcanhar. O Rian faz o quarto. Sobra de bola com o Matheus Bueno. Botou para correr. Só o goleiro pode correr. A bola chegou só na mão do Matheus Albino. Agora, Carlão, não muda, né? É o mesmo panorama do primeiro tempo. Os técnicos falam, conversam no vestiário, mas volta e a cara do jogo é a mesma. É, o mesmo panorama. Até aqui ninguém se impõe, né? Apesar do Mike ter tido uma oportunidade ali, graças a mais uma falha da defesa do Guarani. Mas um jogo muito igual, nivelado por baixo. Eu acho que o Alan Al poderia ter feito uma alteração no intervalo. Não sei se ele tem coragem de abrir o time, né? Mas poderia abrir, colocar um jogador de frente, né? Abrir mão de um dos volantes para tentar se impor. Mas até aqui um jogo muito igual. Rian domina pelo lado esquerdo, carrega o CRB no campo de ataque. Ele tenta a finta, chega por baixo. A marcação. Quem chegava rasgando ali por baixo foi o Pacheco. Sobra de bola com o CRB. Falcão pela meia, toca na bola. GG, devolve. Falcão já faz abertura lá pela direita. Vem para o campo de ataque. Gustavo Henrique, o zagueiro da equipe do CRB. Rola a bola, renta lateral do campo com Hereda. Para fazer o domínio. Devolve pela meia, trabalha, chegada. GG, protege, gira o corpo. Toca mais atrás, começa tudo de novo a equipe do CRB. 8h40 deste segundo tempo. Mais uma vez lá pela esquerda com o Gustavo Henrique. Tenta o lançamento no meio do caminho. Matheus Bueno consegue o domínio. Bola volta com o Gustavo Henrique. Ele vem carregando, tenta o toque. Matheus Bueno faz o quarto mais uma vez. O Hereda fica com a bola dominada lá na ponta direita. Chega na linha de fundo, chega por baixo. A marcação. Fez o quarto ali o Jefferson. Sobra de bola, sai jogando o Guarani. Deu certo. Sobra com o Matheus Bueno. Rola a bola com o Caio Dantas, que vai buscar o jogo lá no sistema defensivo. Tenta a finta, bota a bola à frente. Briga por ela, chega por baixo. Para fazer o corte providencial. O GG joga para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Passamos de 9, estamos chegando a 10 minutos deste segundo tempo. Banco de reservas do CRB no aquecimento, do Guarani também no aquecimento. Jogadores vão se aquecendo daqui a pouquinho para ter mudança das duas equipes. O CRB já mexeu 2 vezes no intervalo do jogo. Trabalha mais uma vez a chegada. A saída de bola da equipe do CRB vem para o campo de ataque pela direita. Quem trabalha foi o Léo Pereira. Toca a bola. Vem GG. Domina. Gira o corpo. Falcão recebe. Círculo central do campo. Já faz a abertura para o zagueirão que vem para o campo de ataque. Gustavo Henrique. Toca na bola. Curtinho com a Hereda. Devolve no Gustavo Henrique para fazer o domínio. Devolve mais atrás. Vai trabalhando. Vai tentando chegar. Rômulo. Gustavo Henrique. Devolve no círculo central do campo. Wanderson, vem zagueiro pro ataque, abre pela esquerda com o Rian, tem marcação em cima dele, consegue o tapa na bola, Selvo Ramon sai da grande área para tentar organizar, tocou de um lado, buscou do outro, devolveu no campo defensivo ali mais uma vez com o Wanderson, deixa do lado curtinho com o Rômulo, devolve mais uma vez pela esquerda, Wanderson, marcação encosta, vem o Anselmo Ramon, ele vem proteger, interessante. O que faz o Caio Dantas pelo Guarani, faz o Anselmo Ramon. Sai lá da área para tentar organizar no meio, tentar ajudar. A bola não chega, né, Cabela? Não chega com qualidade, é um perde-ganha danado aí. 2, 3 passes de um time, 2, 3 passes do outro, nenhuma chance clara. E aí um jogador um pouco mais lúcido como o Anselmo Ramon, ele vem buscar para tentar alguma coisa, mas também não está surtindo efeito. Rômulo tentou o passe errado. João Vitor recebeu, agradeceu, tocou com o Matheus Bueno, que tenta sair jogando perto da bola. Recupera GG, bota no campo de ataque, o árbitro para o jogo. Pega uma falta do Matheus Bueno.
time do CRB reclama porque estava com a vantagem. É isso, Adriano Almeida? É, exatamente. Estava com a vantagem, mas o Wagner Nascimento Magalhães preferiu apitar. E o Matheus Bueno, com a bola dominada, perdeu para o jogador do CRB, né? Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 minutos passados deste segundo tempo. Bola rolando aqui no Brinco de Ouro. Pela 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 1. CRB. Também tem escanteio. CRB, GG tá na cobrança pela esquerda. Todo mundo lá no meio da grande área. É o 5º escanteio no jogo para a equipe de Alagoas. Pintou cruzamento na grande área. Sobe de cabeça a zaga do Bugre para fazer o corte. Tudo igual aqui no Brinco. 1-1, viu, Fábio Scheibe? Central da bola. E amanhã, além de Brasil e Peru, as eliminatórias sul-americanas da 10ª rodada reservam as seguintes partidas: Colômbia e Chile, Paraguai e Venezuela, Uruguai e Equador e a Argentina encarando a Bolívia no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Futebol Globo CBN. CRB continua no campo de ataque, trabalhando lá pelo lado direito. Mike tenta a finta, vai programado, sai com bola e tudo, reclama de uma falta. A bola pertence ao Guarani. Lá pela esquerda com arremesso manual para o Jefferson. 12 minutos e 20. 1-1. Tá tudo igual. Empatado o jogo. Vem Guarani para o campo de ataque. Subia Caio Dantas de cabeça. Antes dele o Rômulo para fazer o corte. Joga a bola para fora. Emanuel que favorece o Guarani mais uma vez. Dessa vez é pertinho a linha divisória do campo. Tá lá o Jefferson, toma distância para fazer o arremesso. Joga lá no campo de ataque, é pro Caio Dantas. Ele tenta domínio. Último toque do jogador do Guarani, a bola vai para fora. Agora o arremesso manual para a equipe do CRB. 12 minutos e 50 deste segundo tempo. Ô Carlão, eu falei que o panorama era igual ao do primeiro tempo. Eu acho que piorou, viu? É, porque no primeiro tempo, até os 15 minutos, tivemos 3 chances claras de gols por parte do CRB. Tava um pouquinho mais intenso o jogo. E agora um perde-ganha. A partida despencou ainda mais, né? E não sei, tá com um cara muito cedo ainda, é bem verdade, né? Mas tá com um jeitão, sabe, de empate, mas muito em virtude da qualidade duvidosa das duas equipes, né? Porque não cria, é um perde-ganha lá. Vem CRB, aqui pelo lado esquerdo, toca na bola, GG bota na linha de fundo, quem se apresenta por ali é o Léo Pereira, cruzamento na área, sobe a zaga do Guarani, ela sobra com o Falcão, mantém CRB no campo de ataque, ele tenta o passe errado, o Anderson Leite faz a roubada, joga a bola pela intermediária, João Vitor escorrega, levanta com ela, o Estevão domina, vem Falcão por baixo, rouba pro CRB, devolve pro Léo Pereira, aqui pelo lado direito, ele carregou, preparou, bateu, longe do gol. Adriano Almeida. Mais um lance tenebroso e agora 2 jogadores caídos. O Estevão caiu quando tentou dominar uma bola que aí o jogador do CRB roubou e bateu o joelho com tudo no chão, né? E aí até me gerou uma certa preocupação se ele continuaria. Mas já tá de pé, tudo bem com ele, jogador do CRB também. E um lance bizonho. Só mais um, viu, Cabela? Meu Deus. A bola foi lá no escanteio. 14 minutos e meio. Segundo tempo, 1-1, placar do jogo. Pegorari, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, lançamento feito, Falcão já faz o corte, quem responde é o Pacheco, de joelho para fazer o corte, sobe o Mike, toca na bola, vem mais uma vez por baixo, o Douglas Bacelar, dá um bico na bola, tira o perigo da frente da grande área, sobra com Hereda, fez o passe errado, sobra com o Guarani, agradece o presente, mas se retribui, o toque foi feito ali na saída de bola com o Rômulo, esse também dá de presente para o Guarani, vai tentando o Guarani fazer o toque, vai tentando chegar no campo de ataque, vai brigando por baixo, mais um passe errado, chega o CRB para fazer o quarto jogo, toque no lado, é falta. Meu Deus do céu. Deu pra ouvir agora até o alarido da torcida, sabe? Meu Deus. Olha lá, continua o perde-ganha, Cabela. Meu Deus do céu. Olha o CRB, tá tentando chegar ali pelo meio. Pacheco faz o corte, ela sobra com o João Vitor. Fez a finta, quando tenta o passe, erra, dá de graça pro CRB. Anselmo Ramon, de primeira, tenta o passe do campo de ataque no meio do caminho. Pacheco faz o desvio. A sobra com Pegorari, que bota ordem na casa do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem João Vitor com ela, toca na bola, lançamento é pro Caio Dantas aqui na grande área, preparou a batida rasteira, cruzada pra fora do gol! Guarani!
Tá dando impedimento, Bandeira aqui pela direita, mas a bola passou muito perto da trave direita do goleiro Matheus Albino, viu, Adriano Almeida? É o cara mais lúcido do jogo, né? O Caio Dantas. O João Vitor pegou essa bola e num raro momento de felicidade conseguiu arrancar com liberdade. E aí tocou num ponto futuro para o Caio Dantas, que até ficou meio procurando a bola. Ele mais se preocupou com a bola, em procurar a bola, do que na posição de impedimento. Uma bela finalização, pena que ele estava um pouco à frente. Carlão, tentou. Tentou e tentou com eficácia, né? Tentou com categoria. O Caio Dantas é o diferente, né? Nesse time do Guarani hoje à noite. Agora, o Alan poderia criar um fato no jogo, né? Coloca um atacante ali, abre mão de um volante para tentar. O CRB não é tudo isso, não. Dá para ter um pouco mais de coragem e mandar o time para frente. Vem Guarani para cima com o João Vitor aqui pela direita, devolve lá pela meia com o Anderson Leite, bateu de fora do gol, paga o goleiro! Bateu de longe ali, o goleiro se esticou todo para fazer a defesa, o Matheus Albino, porque ela tinha endereço, Adriana. Segundo bom lance em pouco tempo do Guarani. Por quê? Porque sai em velocidade. Quando vem rápido, a coisa dá certo. Agora o Anderson Leite tentou num chute colocado, não deu certo, 1-1. Trabalha com o Rian, sai de bola aqui pelo CRB, bota no campo de ataque pela esquerda com o GG. Na perna da canhota, ele rola a bola pela intermediária, vem buscar o jogo ali pelo meio. O Mike cai no gramado, pede falta, o árbitro anota, é falta para o CRB. Pela meia esquerda é falta para a equipe de Maceió. 17 minutos e meio deste segundo tempo. Cabela. Oi. Bruno Mendes vem aí. Tá conversando lá com o técnico. Tem dois jogadores, um é o Bruno Mendes. Vai trabalhar mais uma vez o CRB no campo de ataque, hein? Lá pela direita com o Herida. Fez o passe ali para ele mesmo, só que ele correu e esqueceu que não tinha ninguém ali. Sobra de bola com o Guarani na roubada, vem com o João Vitor, na frente da grande área, tenta a finta, escapa da marcação, já carregou, devolveu lá pelo lado esquerdo. Anderson Leite devolve, João Vitor, gingou de um lado, de outro, trabalhou, Jefferson, recebe do lado esquerdo, devolve do João Vitor, deu um tapinha na bola, do lado, pro Matheus Bueno, se apresentou, Bispo, de frente pro gol, a batida! Siriguidu! Guarani! Bispo! De fora da área! Bateu rasteiro no canto esquerdo! Aí o Matheus Salustiano ajudou um bocadinho, né? Aí o goleiro do CRB falou, vou te ajudar um bocadinho. Bola quicou no gramado, passou sobre o goleiro que não consegue segurar, a bola vai pro fundo do gol. O Guarani não tem nada com isso, tem que comemorar. Deu Siriguidum, o Bispo guardou, virou Guarani. 2 para o Mugrão. 1 pro CRB, Adriano Almeida. Eu diria que o belíssimo gramado do Brinco foi o 12º jogador alviverde nesse gol, viu, Cabela? O Gabriel Bispo teve espaço, mas o chute não foi com tanta força. Foi no cantinho, é verdade. Mas o Morrinho matou o Matheus Albino nessa bola. Frangaço do goleiro do CRB e vira do Bugre, 2-1. Bugre tá na frente, tá fazendo a missão de cada até aqui, não quer nem saber se foi frango ou não foi frango. Portanto, o Bugrão tá na frente e vem pra cima mais uma vez, jogando lá pela esquerda com o Caio Dantas. Ele faz de domínio, gira o corpo, marcação encosta, ele dá um tapa na bola do lado. Quem vem pro campo de ataque, vem carregando, vem buscando o Matheus Bueno. Devolve ali com o Caio Dantas, na entrada da área, por cobertura, vai pintar um golaço pra fora! Quase o terceiro gol do Guarani. Vai mexer o Bugre. Carlão de Freitas, enquanto a Adriana anota lá a troca no Guarani, você fala, Guarani virou. Virou, graças a um chute de longa distância. Teve a coragem o Gabriel Bispo de arriscar. Eu acho que vale a pena, né? Esquecer a coisa, o medo de errar. Não, já errou tanto. Vamos lá, chuta. Vai que, né? E deu certo. O goleiro falhou, Guarani na frente 2-1. Mais pela superação, mais pela entrega do que propriamente pela qualidade técnica. Mas, meu amigo, isso fica em segundo plano. O Guarani tem que ganhar o jogo e está vencendo. Tá trocando lá a equipe do Guarani. Já está em campo lá Bruno Mendes, como já havia adiantado a Adriana. Bruno Mendes está em campo, daqui a pouco ela confirma. As trocas da equipe do Guarani. Vamos lá. Vai lá, Adri.
Trocaram então Guarani e CRB. Vamos começar pelo Bugre. Foi embora 5 Anderson Leite e 11 Estevão para as entradas do camisa 2, Heitor, e também o 9, Bruno Mendes, depois de 8 meses de volta a campo. No CRB saiu 98, Falcão, para a entrada do camisa 14, Chay, aquele mesmo. Olha só, Chay. E o torcida do Guarani já se levanta aqui, canta e empurra a equipe do Bugre. 2-1, Guarani tá ganhando. Sobra de bola lá Belinha, só o Chay no lugar de quem, por favor? Do Falcão, beleza. Muito bem. Agora Carlão, Bruno Mendes em campo. Pode anotar aí, Carlão. Pode terminar sua anotação aí. Vem CRB. Lançamento feito pro campo de ataque. Vem Pegorari para fazer a defesa. 21, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 22 agora, deste segundo tempo, metade do segundo tempo, aqui no Brinco de Ouro. É a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN. Tá assim, ó. Guarani. E olha o goleiro, deu bobeira lá, joga pra fora em escanteio. Matheus Albino tá doidão pra entregar de novo aí, Adriano Almeida. Ele foi tentar matar na coxa, mais uma matada xoxa. A bola espirrou e aí ele ficou tremendo de medo, colocou pra escanteio. Escanteio é mais um para a equipe do Guarani lá pela esquerda. Guarani. O árbitro vai lá. Wagner do Nascimento Magalhães para ver onde vai colocar a bola. Está no lugar certo lá para a cobrança do esquinado. Todo mundo para o meio da grande área. Bom momento para a equipe do Guarani. Escanteio para o Bugrão. Matheus Bueno vai na cobrança do esquinado. Tá todo mundo lá no meio da área. Bom momento para o Guarani, autoriza a cobrança, vem fechadinho, o primeiro pau chega por baixo a zaga para fazer o quarto para a equipe do CRB. Sobra de bola com o João Vitor, devolve lá pela esquerda mais uma vez, vem lançamento para a área, vinha ali pelo meio, era para a chegada do Bruno Mendes. Bruno Mendes está com a 9, é isso, Adriano Almeida? Exatamente. Porque subiu a placa lá de 99, viu? 99 é o... Não, mas era o 98 Falcão. Ah, ok. Do CRB. Eu acho que era isso. Tá bom. Bruno Mendes é o 9, 99 é o Caio Dantas. Tem arremesso manual para o Guarani lá no campo de ataque. Bruno Mendes dentro da evolução, toca na bola. Prepara o toque, chega por baixo. A marcação do CRB faz o quartão bicando a bola, joga lá para o campo de ataque. Carlão de Freitas, agora sim. Bruno Mendes, depois de uma longa... ausência por tratamento de lesão, tá de volta. Tá de volta e que ele tenha toda a sorte do mundo, né? Deixa essa lesão para trás, que ele possa corresponder e representar a camisa do Guarani como ele tão bem representou até aqui. A entrada do Bruno Mendes deixa ali com o Caio Dantas, né? Os dois vão trombar ali, bola aérea, né? Porque é a especialidade do Bruno. Coloca o Heitor na segunda linha para fazer uma dobra com o Pacheco. O Guarani já reforçando fisicamente no sistema ofensivo para tentar matar o jogo. Guarani vai fazendo a pressão e vem pra cima. Lançamento foi feito, sobe de cabeça a zaga. Era o Wanderson que tava por ali, toca na bola, já joga pro campo de ataque. Lançamento é feito lá na ponta direita. Quem chega é o Jefferson para fazer a cobertura. O Mike vai pra cima dele, comete falta. O jogo tá parado, é falta pro Guarani lá no sistema defensivo. Cabela. Pois não, Ri. E só mais uma informação a respeito do Bruno Mendes. Começo de fevereiro, né? Dia 8 de fevereiro foi o último jogo dele. E ele sofreu uma lesão muito séria. Eu lembro de estar nesse jogo. Rompimento do tendão de Aquiles, algo terrível para jogador, uma dor imensa, passou por cirurgia. Expectativa era para ter voltado cerca de um mês atrás, mais ou menos junto com o Pegorari. Mas aí ele teve uma nova lesão naquela transição física. O adutor da coxa do Bruno Mendes acabou sendo lesionado. E aí por isso mais 3 semanas ali de recuperação. E agora finalmente Bruno Mendes, revelado em 2012... por aquele vice-campeonato paulista do Guarani, agora de volta em campo. Pois é. E eu chegava em 2012 aqui em Campinas. Eu lembro. Contigo, Adrianinha. Contigo. 25 minutos e meio, segundo tempo. Fábio Chaib tem mensagem aí, Fabião. Os torcedores bugrinos agora felizes com esse resultado. O Edmilson Garcia tá lá em Mojimirim, tá curtindo bastante a transmissão da CBN, feliz com a virada do Guarani. O Alex Carrara tá em Sumaré também, falando bora Bugre. O Zé do Pano tá lá no distrito de Souzas, mandando um abraço para todo mundo aqui, assim como o Marcelinho Bortolotto, tá na Chácara da Barra, já pensando no derby de domingo, 6h30 da noite no Moisés Lucarelli. Futebol Globo CBN.
Já chegamos a 26 minutos deste segundo tempo. Arremesso manual para o CRB. O Chay já faz o domínio. Devolve lá pela esquerda com o Hereda. O Hereda tenta fazer o domínio. Ô, Hereda! Sai com bola em tudo. Arremesso manual de graça para o Guarani. 26 minutos segundo tempo. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Guarani do ataque, arremesso manual cobrado, o lançamento foi feito. Chega ali o Wanderson, deixa passar a bola. Tem a pressão em cima dele do João Vitor. O Wanderson dá o bicão na bola, joga para fora do campo. Arremesso manual que favorece o Bugre lá pela esquerda. Sem muita pressa, o Guarani para a cobrança. 2-1, tá ganhando o Guarani de virado, hein? Salustiano e Bispo marcaram os gols da equipe do Bugrão. O Bispo, 50% do gol é do Bispo. 50 do goleiro. Pro Mateusão? Matheus Albino. Pois é. Colaborou, né? Muito. Não foi estilo muralha, mas colaborou. Muito. Mais uma vez vem pro ataque a equipe do Guarani. Lançamento foi feito direto para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do CRB. Chegamos a 27 minutos, hein? 27 minutos deste segundo tempo. 2-1, Bugrão na frente. Vai trabalhando mais uma vez a saída de bola da equipe do CRB que vem para o campo de ataque, passou a bola pelo Mike. Sobra lá pela direita, tenta o domínio, pede falta, o árbitro anota, é falta que favorece a equipe do CRB, ali pertinho da linha divisória do campo. Tem pressa na cobrança. Rômulo, para fazer o domínio ali pela intermediária, recua, começa de novo com o Gustavo Henrique. Deu um passe aqui pelo lado esquerdo com o Rian. Chay, domina. Ih, rapaz, o Chay se enroscando ali com o Bispo, hein? Deixou a perna ali, hein? Volta a bola lá para começar de novo no sistema defensivo. Vem com o Gustavo Henrique. Bola com o GG. Dá um tapa nela com o Rian. Lado esquerdo. Bota na frente. Teve desvio. O Heitor fez o corte no meio do caminho. Jogou a bola para fora. Arremesso manual para a equipe do CRB. Já cobrado. Rian domina. Perna canhota. Tenta a devolução ali pelo meio. Bruno Mendes faz o corte no primeiro lance. No segundo, quem chega para rasgar é o Salustiano. Bruno Mendes faz domínio ali pelo meio. Foi empurrado, recebe falta. O jogo está parado, é falta que favorece a equipe do Guarani. Já passamos de 28 minutos. Torcedor do Guarani agora já não quer nem ver o futebol legal mais, né, Carlão? Essa vitória, 3 pontos para a caixa, importante. Ah, e futebol legal, com todo respeito, não vai ver, né? Até o final da Série B. Agora, existe a possibilidade de permanência, com certeza. E por isso a vitória é importante. Permanência do Guarani, uma eventual permanência passa muito por esse jogo e até aqui vai consolidando. E tem que ser assim, muita concentração lá atrás, não dá moleza para carimbar essa vitória. Heitor faz a roubada, toca na bola pro Bispo, devolve no Pacheco, toca a bola de volta com o Heitor aqui pela direita, escapa da marcação, vem Bruno Mendes, sai lá da grande área, vem brigar pela bola, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, virou briga de foice no escuro, hein? Virou briga de foice no escuro. Sobra de bola pela esquerda. Trabalha mais uma vez. Chegava Léo Pereira. Zaga faz o corte. Ela volta com o Chay. Tenta o domínio. Tenta uma graça ali pelo meio. Fez a finta. Lançamento vem para a grande área. Sobra de bola pelo meio. Pegorari! Anselmo Ramon recebeu ali posição irregular. Mas ele bateu o rasteirinho. Pegorari fez a defesa, Adriana. Estava em liberdade o Anselmo Ramon. Mas o Bandeira foi muito preciso ali levantando o instrumento e já marcando o impedimento, mas que jogo tenebroso de perde-ganha no momento em que o CRB vai mexer de novo. É o 66, Rian, que está indo embora para a entrada do camisa 2, Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro em campo. O Rian fora de campo. E a bola lá com o Pegorari na reposição. Toque de 30 minutos deste segundo tempo. 2-1, Guarani está ganhando o jogo. 2-1, Bugrão está na frente. Vai lá o Pegorari na cobrança da falta. Dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque. Lançamento feito ali pelo meio. Sobra de bola com o Rômulo. Já domina, bota velocidade. Está saindo a equipe do CRB que vem descendo. Devolve com o Chay pela meia. Protege a bola. Marcação encosta para cima dele. O Heitor fez o corte. Ele vai de carrinho. Ali para cima do Pacheco. Dá um bicão na bola, o Pacheco joga para fora do campo. O árbitro está deixando esse jogo correr. Aqui na nossa frente agora há pouco, Carlão, teve uma pancadaria aqui para mim. Para mim foi falta num dos lances. E é perigoso, aqui, né? Claro. Perigoso, as duas equipes convivendo com problemas dentro da competição e vai deixando correr o jogo, fica complicado. Olha lá, o Bruno Mendes já tretando ali com o Chay e tal. É bom ele se impor um pouquinho mais, senão pode perder o controle, né? Vai lá o Pacheco mancando para fazer a cobrança.
Sobrou o carrinho do Chay ali. E o Chay parece que entrou com raiva. Será porque a passagem dele pelo Guarani não foi assim tão legal? Tinha que ter raiva dele, né? Pois é, não pelo jogou. Pelo amor de Deus. A oportunidade teve, né? Vai trabalhando aqui pelo CRB da série, bola errada. Bola direto para fora. O arremesso é manual para o Guarani aqui pela direita. Vai se ajeitando ali o Pacheco para fazer a cobrança. Ele busca alguém. Vem Caio Dantas buscar o jogo. Ele vai na frente com o Bruno Mendes. Recebe Bruno Mendes. Tenta o lançamento ali. Com a inteligência, joga a bola em cima do marcador. A bola vai para fora. É outro manual para a equipe do Guarani. 30 e quase 32, hein? Vai mexer de novo a equipe do CRB. GG com a camisa 8. Tá fora. Para a entrada do 75, Cleiton. Mas o CRB já parou 3 vezes. Parou com a quarta agora. Parou 2 com Mike e Rômulo. Parou com uma ele trocou 2 no intervalo, né? No intervalo. Foi no intervalo, verdade, foi desculpa. No intervalo. Verdade, foi no intervalo. Perdoe minha falha. Perdoe minha falha. O Guarani vem para o campo de ataque. Bruno Mendes toca na bola. Abertura pela direita. Tá ali o Heitor. Tenta a finta. Bola tocada. Mais atrás para o Pacheco. Cruzamento. Lá na área. Sobe de cabeça a zaga para fazer o corte. Ali pelo meio. Bola quica no gramado. Engana todo mundo, inclusive os jogadores de Guarani e de CRB. Lançamento feito. Pacheco sobe de cabeça para fazer o corte. Ela sobra com o Heitor. Ele tenta sair jogando. O Matheus Ribeiro faz o corte ali, mas no corpo do Heitor. A sobra com o CRB, tenta o lançamento, Bacelar de cabeça corta, bola volta com o Léo Pereira, lado esquerdo. CRB tenta crescer no jogo. Mais uma vez com o Matheus Ribeiro aqui pelo lado esquerdo. Toca na bola, volta para começar de novo. Adriana Almeida, por gentileza, Adriana Almeida, essa última mudança da equipe do CRB. Foi embora o 8, GG, para a entrada do 75, Cleiton. E, portanto, Cleiton em campo, a equipe do CRB. Última mexida do Hélio dos Anjos, o técnico da equipe alagoana. Bruno Mendes recebe ali pelo círculo central do gramado. Devolve para o Heitor aqui pela direita. Está livre de marcação o Heitor. Vai carregando a bola, buscando ali a grande área. O Caio Dantas passou. Pelo meio tem Bruno Mendes. O Heitor bateu de fora para fora do gol! Mas um bocadinho assim, mais baixo, ó. Só um bocadinho assim ele entrava, Adriano Almeida. Os jogadores do Guarani ganharam confiança, né? Principalmente depois da falha do Matheus Albino, do segundo gol. E foi o que o Heitor fez, quase um golaço. Rouba a bola, Guarani, vem mais uma vez com o Bruno Mendes. Caio Dantas, tenta o toque, chega a finta para cima dele, o corte feito, Matheus Ribeiro. Faz a roubada de bola, já bota no campo de ataque, mais uma vez o CRB, Salustiano no meio do caminho. Faz o corte, recua com o Pegorari. Goleirão do Guarani com ela, na perna direita, lançamento é feito aqui pela direita com o Heitor. Faz o domínio, tem marcação em cima dele. O Heitor só faz a proteção, mais atrás com o Pacheco. O Pacheco já dá um bicão na bola, joga lá para o campo de ataque para não correr risco. Sobra de bola pelo lado esquerdo com o Wanderson. No peito, domina, coloca no gramado, devolve a bola no campo de ataque, fez o passe pela esquerda. Vai trabalhando o Matheus Ribeiro, mais uma vez atrás para começar de novo na zaga da equipe do CRB. O Wanderson toca lá no Gustavo Henrique para trabalhar a bola para a saída. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 34 minutos e 40 deste segundo tempo. Trabalha mais uma vez a equipe do CRB que vem para o campo de ataque lá pela direita. Ali o Hereda, toca na bola, vem pelo círculo central do gramado mais uma vez com o Wanderson. Ajeita na perna direita, o Rômulo vem se ajeitando ali pelo meio. Na perna direita faz o lançamento, busca a grande área, passa por todo mundo. Pegorari fica com ela e bota a ordem na casa do Guarani aos 35 minutos deste segundo tempo. 2-1, Bugrão tá na frente. O Alan Al não mexeu mais, Heitor e Bruno Mendes apenas até aqui. Será que não vai mexer mais ninguém ali não? O Alan Al na equipe do Guarani, Eu acho que mais para a reta final, Cabelo, até porque o Guarani vive o melhor momento dele dentro da partida, arriscando de longa distância, já não leva tanto sufoco assim do CRB. Eu acho que ele vai segurar até para ganhar tempo na hora das alterações. Já passamos de 35, hein? Vai tocando a bola aqui pelo CRB. Lá pela direita vem saindo, jogando mais uma vez o Gustavo Henrique. Toca na bola pro Mike, ajeita na perna canhota, vem pela meia, ali com o Chay, já faz a abertura pela direita com o Matheus Ribeiro, tem marcação em cima dele do Matheus Bueno, é Matheus contra Matheus, o Ribeiro levou melhor, devolveu no Chay, tem marcação em cima dele do Bacelar, volta a bola mais uma vez pelo lado esquerdo, Léo Pereira, lançamento para a área, passa por todo mundo, sobra lá na direita,
Lá do outro lado quem trabalha é o Hereda. Vem tocando a bola, vem trabalhando, vem buscando. Ali à frente da grande área, preparou a batida, explodiu em cima do João Vitor. Aliás, era o Matheus Bueno que estava no lance, a bola foi para fora. Escanteio, hein? É o 6º escanteio para a equipe do CRB, Adriana. E o Guarani se fecha, né? Nesse lance, por exemplo, tinham 3 marcadores ali perto da bola e tentando encobrir qualquer tentativa de cruzamento ou chute. Por isso essa bola saiu em escanteio. Escanteio pelo lado direito do ataque do CRB. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área. Autoriza a arbitragem, cruzamento feito. Caio Dantas no primeiro pau, estava lá para fazer o corte. Bola subiu, desceu, sobra ali pelo intermediário. Tenta fazer a pressão ali o jogador da equipe do CRB. Quem chega ali com a bola dominada é o Rômulo. Chay domina lá pertinho da lateral do campo, na perna da canhota, tenta o lançamento. Corte é feito na entrada da grande área. O Guarani tenta fazer a pressão ali na saída de bola. O árbitro para o jogo, pega uma falta. Falta para a equipe do Guarani. 37. Vai mexer mais uma vez lá o Alan. Alguém está chegando ali no meio campo. Vitória do Guarani que vai dando ares de um derby que vai ser pegado pra caramba, viu, Carlão? E os dois com obrigação de vencer, né? Os dois. E não só pela rivalidade, não só a vitória, o que representa uma vitória num clássico desse tamanho, mas pela sobrevivência no campeonato, né? Uma vitória da Ponte, por exemplo, já dá um desafogo para a permanência. Uma vitória do Guarani coloca realmente o Guarani nos trilhos para escapar. Vem a equipe do CRB brigando pela bola, o Bispo tenta fazer o corte ali pelo meio, fica caído o Bispo, fica sentindo, o Guarani vem com ela dominado. Vai tocar para fora ali, para colocar, para recomeçar a equipe, o Bispo joga a bola para fora, pro atendimento do jogador que era o Salustiano, que estava caído ali no meio. Quando vai mexer o Guarani, né, Adri? 2 vezes. Se não me engano, é Pierre e Marlon Maranhão que estão por ali. A placa já vai subir, já vou confirmar. É isso mesmo. Caio Dantas, camisa 99, vai deixar o campo para a entrada do 47, Pierre. Pierre vai entrar. E o Caio Dantas cai no gramado agora de sentir uma lesão, mas dá aquela valorizada também, né? E a outra mudança, tá indo embora o camisa 19, João Vitor, para a entrada do 77, Marlon Maranhão. Também a outra alteração do técnico Alan Al, e o Caio Dantas vai sair de maca e ganhar aqueles segundos. Mas vamos ver os acréscimos, né? Pois é, pois é. Tá ali a marca em campo já para retirada do Caio Dantas. E aguardando lá o Marlon Maranhão para entrar em campo. Vamos chegando a 39 minutos deste segundo tempo, hein? Reta final de partida aqui no Brinco de Ouro. Cabela. Oi. E só o Guarani confirmando essa vitória, ele quebra uma sequência aí de 4 partidas sem vencer, né? Uma sequência terrível que vem o Guarani aí, que manteve ele muito fixo na lanterna da Série B, com 3 derrotas e um empate dos últimos 12 pontos disputados, só um somado. Mas essa vitória, o Guarani estava 9 pontos de sair da zona. Com essa vitória fica 6. E aí coloca fogo no derby, porque vencendo vai diminuir mais ainda essa diferença. Exatamente. Vamos ver. É. Acende o derby do próximo domingo, 18h30, no Moisés Lucarelli. Olha lá, jogada lá atrás com o Jefferson. Ele só acompanha a saída da bola para ficar com arremesso manual lá no sistema defensivo. Vamos chegando a 40 minutos deste segundo tempo. 2-1, o Guarani está ganhando, mas não tem nada resolvido, né, Carlão? Não tem nada resolvido, até porque o Guarani não é muito confiável, né? Então mas vive o Guarani um melhor momento no jogo. Consegue segurar, consegue administrar. O jogo tá picado, o que é interessante pro Guarani neste momento. A bola não rola. E que pro Guarani que continue assim, porque vai passando o tempo e a vitória vai sendo assegurada. Tomar cuidado, aproveitar o contragolpe, né? Colocou o Marlon Maranhão, jogador de velocidade, tentar fazer com que essa bola permaneça mais no campo de ataque para não tomar o verdadeiro sufoco, né? 40 passados, tem falta pro CRB lá pela meia direita. Vai o Chay para a cobrança da falta. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. Vem CRB para cima do Bugre. Finalzinho de jogo, hein? Chay na cobrança, faz o levantamento na segunda trave. O Anselmo Ramon tenta o toque. Bola vai sobrando para ninguém. Bola para fora. Arremesso manual para a equipe do Guarani.
no sistema defensivo. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos deste segundo tempo, chegamos agora a 41. 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani. CRB. 1 pra equipe do CRB, Fábio Scheibe. Central da Bola. E só para deixar o torcedor buguino a par da situação do Guarani neste momento, o Guarani chega a 28 pontos ganhos, a 6 da Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E a Chape recebe nada mais, nada menos que o líder da competição na próxima rodada, em casa enfrenta o Santos. CRB é o 17º, 33, Brusque no 18º, 33, os dois se enfrentam também na próxima rodada. Sai jogando o Chay com a bola dominada, ele escapa da marcação de 2, 3 jogadores, ele tenta dar o revida ali por baixo, a sobra de bola com o CRB, vem pra cima, é lá pela direita, o Hereda imprime a velocidade, carrega a bola, vem escapando da marcação, faz o lançamento, vem bola pra grande área, no meio do caminho tem por ali o Salustiano, faz o corte e joga pra fora, escanteio. É mais um pro CRB, é lá pelo lado direito, Adriana. Os jogadores do Guarani se seguram como pode, o Hereda agora nesse lance fugiu de 2 faltas para conseguir fazer esse cruzamento. Escanteio é mais um pelo lado direito do ataque. A gente fala, né, que são os 3 pontos, né? Com o Botafogo, praticamente 3 pontos, estava quase que confirmado. 3 pontos a mais hoje na tabela. Olha só como estaria o Guarani, né? Olha só, a gente fala sobre isso. Escanteio para o CRB. Vem bola para a grande área. Todo mundo lá no meio. Autoriza a arbitragem, levantamento feito, a sobra de bola batida. Chegou por baixo, no bate e rebate. Faz o corte, a bola vai saindo da área. Todo mundo pede um toque de mão ali no meio da área. O árbitro manda seguir o jogo. Vai tocando a bola aqui pelo CRB. Faz o domínio ali o Rômulo. Fala a bola mais atrás ali do círculo central do gramado com o Matheus Ribeiro. Vem mais uma vez ali pelo meio. Some a zaga, corta. Vem pela direita o Heitor para fazer o domínio. Tenta imprimir velocidade. Pierre. Tá fresquinho no jogo, Pierre. Tenta o toque, consegue escapar da marcação. Devolve ele pela meia. Bruno Mendes tomou um chega pra lá gigante ali, Adriano Almeida. E não é a primeira que o Bruno Mendes toma. Parece que os jogadores do CRB sabem todos que a lesão dele é no tendão de Aquiles, que ele tá voltando agora, porque toda hora que o Bruno Mendes tenta evoluir numa jogada, ele leva um toque por trás. 43,5. Deixa o segundo tempo, tem falta pro Guarani pela intermediária. É bom momento para a equipe do Bugre. Bate no gol, quem sabe o Matheus Albino ajuda de novo, né? Chuta lá, né, Carlão? Chuta lá, ué. Quem sabe? Não custa, né? Não custa. Vai que. Pois é. Tenta sair jogando a equipe do CRB, a bola vai para fora, arremesso manual pro Guarani. Ali pela direita tem o Pierre ali, tem o Pacheco chegando também. O arremesso é pro Bugrão. Vai pro arremesso manual, Pacheco. Mais um arremesso, joga da linha de fundo. Bruno Mendes vem buscar o jogo. Devolve no Pacheco. Só protege. Tenta a devolução. Último toque do Pacheco. Ela vai para fora. O arremesso agora é manual para a equipe do CRB. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Heitor tenta a finta. O toque do Matheus Ribeiro. A bola para fora. Arremesso manual para o Guarani. Vai para a cobrança ali o Pacheco. Ele busca alguém para o passe. Tem ali, né, no bico da grande área o Heitor. Lá na linha de fundo o Bruno Mendes. É ele quem recebe. Marcação forte para cima dele. A bola vai para fora. Agora o arremesso é para o CRB. Mais 5. Vamos a 50. Daqui a pouquinho vai subir a placa lá de 5. A Adriana já adiantou. 44,50. Responde o CRB. Parte para cima lá com Hereda pela direita. Marcação forte para cima dele do Matheus Bueno. O Hereda sai com bola e tudo. Arremesso manual para o Guarani. Lá no sistema defensivo. Carlão de Freitas. O torcedor que está na arquibancada, ele deve chutar. Chuta. Ele manda. Sai. Chuta, Porque olha. Cabeceia. Pois é. Não é fácil, não. Não é não, Carlão. O batimento cardíaco. O torcedor, ele sofre muito mais que o jogador, né? Porque o jogador está no controle da situação. O torcedor, meu Deus do céu, ele fica maluco. E o Guarani, depois que marca o segundo gol, parece, não que tecnicamente tenha melhorado, mas consegue ficar com a posse de bola maior. Sim, arriscando mais. O CRB está errando mais depois disso.
E sofreu pouco, né? Claro, temos mais os acréscimos, mas sofreu pouco na segunda etapa. Agora ali na reta final, a partir do gol, ele retoma realmente o controle da partida. Sem lances maravilhosos, sem lances de efeito, mas ele fica com a bola, consegue administrar, não passa tanto sufoco, já arrisca mais de longa distância. Então vai conseguindo encaminhar esse resultado positivo. Meu Deus do céu. Olha o que o tal do Rômulo fez aqui pro Matheus Ribeiro, hein? Conseguiu fazer o domínio e colocar a bola no gramado para sair jogando aqui pelo CRB. Ele devolve ali do Rômulo. Ajeita na perna direita. Bruno Mendes acompanha de longe. 46 passados. Sobra de bola ali pelo intermediário. Agora ali na roubada. Toca nela, joga para o campo de ataque. Ele chegava ali, era o Marlon Maranhão. No bate e rebate, a sobra de bola lá pela direita. Mais uma vez trabalhando. A equipe do CRB. Vem com Hereda. Tenta a finta. Esticado por baixo. Corte é feito. Bola para fora. Arremesso manual para o CRB. 46 e 40. Tem pressa na devolução lá o Hereda. Já faz a cobrança. Cleiton. Hereda. Tenta a finta. Bate no jogador do Guarani e volta. Ele recua um bocadinho ali. Trabalha mais atrás com o Gustavo Henrique. Fica fechadinho o Guarani. 2-1, o Guarani tá ganhando. Tá chamando 3 pontos importantíssimos. Vem cruzamento para a grande área. Passa por todo mundo, vai para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani ali para o Pegorari repor a bola em jogo. Adriano Almeida. Um cruzamento terrível agora buscando alguém pelo lado esquerdo. Nada deu dar certo também para o CRB. Que depois daquele gol do Gabriel Bispo que tomou a virada, parece que também tomou um apagão maior do que já estava. E o Hélio dos Anjos, a loucura aqui na beira do gramado. Olha que hoje é dia 14 de outubro, né? Nem 31 de outubro, Halloween, né? Com tanta coisa feia em campo. O jogo muito abaixo, né? É um jogo de duas equipes que integram a zona de rebaixamento, né? Então não era de se esperar coisa diferente. Agora, o lado positivo é claro, o Guarani ganha uma sobrevida no campeonato, numa semana importante, vai com mais confiança para enfrentar a Ponte, uma vitória no derby, aí sim começa a clarear, né, uma eventual permanência. Então os 3 pontos são mais importantes do que o nível de atuação, que realmente foi bastante abaixo. Já passamos de 48, vamos a 50, tem falta para o Guarani. Lá na cobrança tem o Jefferson. Mas aí também não, né, Jefferson? Faz a cobrança. Último toque ali do Marlon Maranhão, bola foi para fora, arremesso manual para o CRB que tem pressa. Joga no campo de ataque, sobe de cabeça o Anselmo Ramon, bola vai sobrando lá pela direita. Briga por ela o Jefferson, no sobe desta bola, Matheus Bueno. Dá um bicão, joga para o campo de ataque. Gustavo Henrique. Que beleza! Vai infartar o professor Hélio lá, pô. Que o professor Hélio é gente boa, não merece ter isso aí. Não. Ó, pra quem não tá vendo, só tá ouvindo, pô, o cara joga tá... no goleiro, pô. O zagueiro tá sozinho, ele vai dar uma bicicleta pra fazer o corte, ele joga pra lateral. Todo torto no lance, joga pro goleiro. O Hélio quase chutou o banco ali. Ele achou que ia se consagrar com essa bicicleta? É pra homenagear o Milton Leite. Agora eu se consagro. Pois é, rapaz. 49! Último giro do ponteiro, CRB vem para o campo de ataque, Pacheco faz o corte, joga a bola para fora. Vamos a 50, é o último minuto do jogo. Matheus Ribeiro para fazer o arremesso manual, recebe de volta. CRB tenta chegar no campo de ataque, lançamento é feito, busca a grande área. Lá o Mike vai também o Salustiano, corta, Pierre na sombra, dá um bico na bola. Tira o perigo da grande área, 49,5. Torcedor pede o final do jogo, CRB vem para cima. Vai trabalhando, peita lançamento. Anselmo Ramon tenta o toque na bola, faz a tabelinha. A bola vai saindo em linha de fundo. Linha de fundo, tiro de meta. Ih, rapaz, é o Salustiano e o Chay, olha lá. Salustiano e Chay. Pegorari chega, separa o Salustiano ali, para Salustiano. Vai terminar o jogo, Salustiano. Vai terminar o jogo. O Chay foi lá e deixou o joelho nas costas dele, Adriano Almeida. E o Salustiano vai à loucura aqui, quase arrumou uma confusão no final do jogo. O Chay realmente entrou para botar fogo de uma maneira muito negativa. E a gente vê o Pegorari acalmando o Salustiano, a gente até assusta, né? O Pegorari também é esquentadinho, né? Mas o Salustiano deu uma de juvenil, né? Acabou o jogo já, pô. Tá não pendurado com o cartão. Já acabou, já passamos de 50. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani vai conquistando importante vitória, somando 3 pontos importantíssimos na tabela de classificação. Vai pro derby com uma vitória para cima do CRB. Vai aceso para cima do derby no próximo domingo contra o Macaca. Bola para fora, arremesso manual para o Guarani lá pela esquerda. Todo mundo pede em final do jogo.
Todo mundo está pedindo o final do jogo. O árbitro quer jogo. Vamos chegando a 51. Tem arremesso Jefferson lá pela esquerda. Faz o arremesso, joga para o campo de ataque. Gustavo Henrique faz o quarto, joga para fora de novo. Gustavo Henrique lá pra você, hein? Comprou uma caixinha de giz para passar no taco ali. Tá feio ali, hein? Tá feio. Outro manual que favorece a equipe do Guarani. O árbitro vai pegar a bola. Aponta o centro de campo. Fim de papo, fim de jogo aqui no brinco. De virado, o Guarani ganha. 2-1 para cima do CRB. Fábio Scheibe. Valeu, Carlos Cabela. Vitória importantíssima no Guarani, que dá uma luz e esperança para o torcedor bugrino nesta reta final. Um grande abraço para você, Cabela. Até o derby. Adriana Almeida, o seu destaque final aí do gramado, Adri. Jogadores do Guarani ainda em muita festa no gramado. Agora sim o foco total no derby do próximo domingo. Para esse jogo, o técnico Alan Alter aos retornos do meia Lua Dias e do lateral esquerdo Emerson. Tudo indica que força completa para tentar a segunda vitória consecutiva nessa Série B. Fábio. Obrigado, Adriana Almeida. Vitória importante, hein, Carlão? A gente fala amanhã mais no CBN Esportes, no Arena também. Mas a vitória é fundamental pro Bugre, hein, Carlão? Sem dúvida, o Guarani necessitava desta vitória para dar um respiro, para ter uma semana tranquila aí para trabalhar para um jogo super importante, não só pela rivalidade, mas pelo que ele representa agora no campeonato. Uma vitória do Guarani sobre a Ponte dá uma luz aí no fim do turno. Valeu, Carlão de Freitas. Amanhã a gente comenta mais, conversa mais sobre essa partida. Muito obrigado a você que esteve com a gente aqui em mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Amanhã a gente conversa mais e traz mais detalhes dessa vitória do Guarani sobre o CRB, que dá uma esperança nesta reta final de Série B. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Grande abraço, valeu! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas tem um convite especial para você e sua família. Participe do evento Cresça em Movimento, uma manhã dedicada a incentivar hábitos mais saudáveis na infância. Domingo, dia 20 de outubro, das 8 ao meio-dia, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral. O evento é gratuito, cheio de atividades ao ar livre e com muita diversão para todas as idades. Esperamos por você. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.